Ah, ó, Vila Nova, igual Eu tem sou aqui de em perto São do Mateus. cemitério. Ah, sim, eu acho que já Entendeu? passei até por perto desse Então, cemitério aí. então, eu sou de Nanuque, né? Então, eu sou mineira. Sim. A minha certidão de nascimento está que eu sou mineira, embora eu não saiba se eu sou capixaba ou baiana. Por quê? Né? Porque Nanuque fica em divisa Ah, com o na Espírito Santo e com a divisas. Bahia. Então é muito mais fácil a gente chegar, né, na Espírito Santo ou na Bahia do que em próximas cidades de Minas Gerais. Verdade, é verdade. Então, Fica mais Nanuque é distante, bem próximo, né? né? Ali a gente é uma cidade pequena, é uma cidade mesmo do interior, a qual tem muitas pessoas ali, né? Minha infância toda foi lá. Imagino. Eu saí de Nanuque, na verdade, eu já tinha uns 24 anos. Ah, Não, sim. eu não vou falar a idade, não. Ah, Eu você não saí vai de não? Nanuque já há um tempo. Já falou um agora, 24 Eu já tinha há um anos. bom tempo. Que ano que era aí desse Não, ano? não sei, Ah, não tá. sei, não Aham. sei, não sei. Não sei. Já deu a Esqueci, primeira dica, amnésia. hein? Vamos anotando. Primeiro, saiu de Nanuque, 24 anos. Nós vamos fazer um mapa hoje aqui. Então, em Nanuque, né, eu cresci ali, toda a minha família é de Nanuque. Nós estudei no Álvaro Amorim, Você tem na irmãos? Vila Nova. Eu tenho uma irmã, Ah, que uma irmã bacana. mais velha, a Gisele. Ah, Gisele. Só uma irmã. E aí estudamos, né? Estudei sempre em escola pública, no Álvaro Amorim, no Polivalente, também no Vila Nova. Lá também eles copiam tudo que tem aqui, né? Vila Nova é tudo, polivalente. rapaz. Eu tava percebendo Será isso. que foi algum mateense que tem- criou lá? Não sei, tem negócio de polivalente. Toda cidade tem polivalente, né? É, não sei. Eu acho que algum Sei. modelo, né? Que tinha, acho que na época da... Eu já vi falar esse negócio. Não é da minha época, não, porque eu sou nova. Aham, tá. Então, vamos Nasceu lá. 3 dias antes de mim. Tá Foi? bom. Sei lá. 30 anos. Então a minha infância, né? Eu cresci ali mesmo no bairro Vila Nova. Eu costumo dizer que minha infância foi toda brincando praticamente dentro do cemitério. Nós éramos, né, mesmo? vizinhos, então era um local onde ninguém mexia com ninguém. E depois disso, depois dos estudos, né? Eu fui pra TV, fui trabalhar. Lá Meu ainda. primeiro emprego foi na TV. É mesmo? Na TV Pra fazer lá o quê? de Nanu. Rapaz, olha só. Eu tinha uma amiga que, o Naira, ela foi convidada, ela escrevia muito bem, e ela foi convidada para fazer um teste na TV local. E aí ela me chamou pra ir, ela tava com medo e tudo. Eu falei, eu vou. Acompanhando ela. Acompanhando ela. Sim. Quando chegou lá, ela fez o teste, e aí o Marco Aurélio, né, que era o chefe na época, ele olhou e falou comigo, por que você não faz o teste? Eu falei, não. Ele falou, faz o teste. Colocou na fogueira, assim. Rapaz, aí ele me colocou de frente pra câmera, né, dentro do estúdio. Você já tinha tido contato com câmera? Nunca. Primeira vez? Nunca. Ih, rapaz, foi uma nunca, fogueira mesmo, hein? Nunca. E aí me colocou de frente pra câmera, né? E foi conversando comigo e mandou olhar pra câmera. E eu fui falando tipo Fátima Bernardes. Entendeu? Já me incorporei e fui. Beleza. Já baixou a Geilza e... Baixou Geilza. Bora. E aí, quando chegou, né? Depois ele foi dar a resposta, né? Passou um tempo e aí me convidou, né? A Una não foi. Ele me convidou pra ir pra TV como estagiária. Você também é fura-olho, hein? Mas a Una ela foi contratada por um outro jornal, o Jornal Objetivo, lá em Nanuque, que era de um professor da gente. E a Una, sim, ela ficou muito tempo trabalhando no jornal. Ah, que legal. E aí eu fui pra TV como estagiária. Na época só tinha um jornalista, que era o Marco Aurélio. Sim. E aí a gente começou então, né, a fazer produção de pauta. Depois eu comecei a ir pra rua. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fazia matéria de rua, minhas pernas Como é que tremiam, foi a tudo primeira tremia. vez? Rapaz, Foi olha, você lembra do que era a matéria, não? Não me lembro. O assunto você não lembra, Não me lembro. Eu lembro da primeira passagem que eu fui fazer, que o Damião, que era o cinegrafista, Damião falou assim, e ele era gago, né? Ele é gago. É? Tá? Ele tá vivo ainda? Tá Manda sim. um abraço, ô Damião. Não é assim não. É Ah. o Damião. Gente, é um amor. Mandar um abraço aí pro Damião aí, onde você estiver assistindo. Vai chegar você aí esse vídeo, hein? Vai um abraço chegar. pra você. A Geilza te lembrou aqui. E aí Damião me colocou, né, num ponto bem alto lá de Nanuque, que não é muito difícil. É que não. E a gente tinha uma imagem muito boa. Eu lembro que eu fiz essa passagem e eu fiquei maravilhada, né? E aí eu já liguei logo pra minha mãe pra falar com ela, Ficou né? emocionada, Que era pra né? ver. Ah, que legal. Você quer saber? O que mais me emocionou foi o dia que o meu nome subiu nos créditos Ah, após o ali jornal. Bacana, Foi, nossa, foi cara. muito massa. Que bom. E aí, o Marco Aurélio, assim, ele teve uma dedicação muito grande, né? Com nós, estagiários, que a gente queria aprender mais. Atenção, né? E chegou no momento que teve necessidade
eu não me lembro se Marco passou mal, se estava em outra cidade, a gente teve que ir pro estúdio. Então eu fui pro estúdio. Ele tava vendo me treinando já há um tempo, e eu fui pro estúdio. E aí chegou no estúdio, né? Era gravado, o jornal era gravado, gravei. Tem o Joab, que até eu acho que ele ainda trabalha na TV Três Fronteiras, lá em Nanuque. E aí os meninos me orientaram e tudo, e eu fui, né? E a partir dali eu fiquei. Aí daí pra frente engrenou Fiquei, gostei. Então comecei a produzir material, né? Já pra TV. Também escrevia um pouco pro jornal. Então aí a gente foi produzindo todo esse material jornalístico e fui me apaixonando cada vez mais. Chegou um tempo que eu fui... eu tive também um programa rural. Ah, sim. Né? Por que você teve esse programa rural? Porque você tinha alguma aptidão? Olha só, Nanuque, ele é muitas fazendas, né? Ah, geograficamente ali já possui direto. Ela é muito da agropecuária. Então, a gente fazia muitas matérias rurais para o jornal. E o Marco teve essa ideia de fazer um programa específico, né? Porque lá já pegava em Nanuque, Serra dos Aimorés, pegava em Carlos Chagas, se eu não me engano, na TV, e pegava em Ponto Belo, né? Ou Montanha. Eu sei que eram cinco cidades ali próximas. E aí a gente fez esse programa. A gente fez esse programa de... Com nicho que já tinha ali um público já muito bem definido, né? Um programa rural, e teve o Breno, que apresentou comigo depois desse programa, teve o Vinícius também, e aí eu tive uma paixão, tive um amor, aí assim, pela área rural, gostei também, que era aquela questão de roça, de bota, de chapéu, que eu amo. Sim. E aí fiz, né, e continuei na TV lá por um tempo mesmo, no jornal. Que legal. E aí você chegou a fazer algum curso nessa área? Olha só, os cursos que a gente teve, né, foram cursos internos mesmo dentro da TV. Sim. Né? Então, assim, o curso que eu tive foi o curso prático, literalmente, né? Que foi com o Marco Aurélio, que, inclusive, eu gostaria aqui de mandar um beijo para ele. Eu acho que ele hoje está em Portugal. E o Marco Aurélio é uma pessoa a qual eu sou muito grata eternamente, sabe? Porque é muito difícil você pegar um profissional do gabarito dele para ensinar, né? É verdade. Estagiários, poucos têm essa disponibilidade, né? E o Marco, ele literalmente, assim, ele abraçou, né, a causa. Ele via que eu tinha potencial, embora eu fosse muito cri-cri na época, né? Mas em qual sentido? Você ficava meio ressabiada? Não, é porque é o seguinte, olha só. Eu acho que todo adolescente, se estiver escutando, não vai concordar, mas depois vai concordar. Nós, como estamos começando no mercado de trabalho, a gente acha o quê? Que já é importante, né? Que a gente já está ali, embora seja. Sim. Mas eu achava que eu já sabia de tudo. Né? Então, assim, eu não admitia chamar a minha atenção na frente dos outros. Eu não admitia que era desse jeito. Era muito imatura, né? Naquela época. E o Marco teve uma paciência, caramba, demais da conta. Imagina, hoje tá virando quase um santo. E ele via em mim um potencial que eu não conseguia ver. Puxa, que legal. Muito então, bom. assim, a TV Três Fronteiras, pra mim, foi, assim, a mãe, foi o berço. Um berço, né? O berço, e são pessoas, assim, que a gente era praticamente mesmo uma família, todo mundo tava ali unido. Era mais ou menos quantas pessoas na equipe? Olha, tinha... Eu, a Mirella, a Jaqueline Canguçu, inclusive a Jaqueline Canguçu hoje também é jornalista, ela continua, segue na né? profissão. Jaque Canguçu. A gente tinha o Marco Aurélio, aí veio os cinegrafistas, né? Tinha o Damião, tinha o Wolverine. Aí, a Marvel, até a Marvel tinha lá e... Tinha Wolverine. Aí Nanu. Tinha Franklin. Tinha... o Joab, né, que era a parte técnica mesmo, e tinha, esqueci o nome dele agora, meu Deus do céu. Enfim, e tem uma e equipe aí tem boa, a parte, né? aí tem a parte mesmo de produção, né, que aí a gente ia ali revezando. Então, era uma média ali de funcionários na TV, era mais de umas 10 pessoas. É mesmo? Né, mais ou menos. E todo mundo fazia de tudo. Ah, imagino. Todo mundo fazia de tudo. Era muito, muito bacana mesmo. Eu acredito que nesse período aí você deve ter vivido muitos momentos assim, que marcaram a sua trajetória profissional e sua vida também, né? Fazendo esses programas rurais, programas de diversidades lá que você fazia. Teve algum momento que te marcou nesse período? Teve. Teve um momento que eu fiz uma matéria criminal e ficou morrendo de medo de morrer. É mesmo? Quem diria que depois de tantos anos você partiria para outra área? Sabe o que mais? Eu me lembro que eu fiz, foi o homicídio que teve, eu fui fazer a matéria. Então, assim, eu nunca tinha visto, né, aquilo a olho nu, assim.
Então, me chamou muita atenção, né? Eu fiz. E aconteceu de a gente já saber, né, mais ou menos quem era. Se eu não me engano, foi divulgado as imagens, ou foi foto, não lembro, né, do acusado. Sim. E aconteceu que a gente chegou a ver o acusado depois. É mesmo? Né? Logo assim, no mesmo dia. E eu lembro que ele ficou assim, olhando pra mim, rapaz, meu Deus. Faltei morrer. Deus. E Você sabe que aí... Glesso veio aqui também disse que foi uma matéria de homicídio que ele foi cobrir e saiu correndo, ele cinegrafista. Era, mais ou menos desse Erickson? jeito. E aí, Del, aconteceu que eu fui embora. Eu lembro que eu topei meu pai, né, ali no calçadão. E eu doidinha, assim, quando eu topei meu pai, eu falei, ai, agora eu tô protegida. Imagina. Era, e aí nem falei nada e a gente foi embora. Mas assim, com matérias, né, lá em Nanuque, a gente teve muitos contatos, né? Eu falo que o jornalismo, ele te dá essas oportunidades, né? Eu acho que na de comunicação, né, vivenciar, como um todo. de conhecer outros setores, outras pessoas, outros pensamentos, né? De querer crescer. E você passa a conhecer praticamente de tudo um pouquinho, né? Porque você vai pegando informação. Porque pra gente produzir uma matéria, a gente tem que saber o que vem além daquilo para conseguir transmitir para as pessoas de uma forma clara para que possa entender, né? Então a gente acaba conhecendo um pouco mais. Verdade. Eu lembro que eu fui fazer matéria rural de inseminação artificial, deve ser ainda, né, do dono da Moto Nanuque, Tadeu Milbrates. E a gente foi fazer e eu achei maravilhoso. Sim, né? Naquela época já inovador, estava né? inseminação, eu vi toda aquela preparação, eu achei muito interessante. Sim. Então, assim, quando eu entrei na TV, foi algo assim que me encheu muito os olhos. Né? Eu sabia que eu nasci para aquilo. Bacana. Tanto que minha irmã fala que meu nome tinha que ser Aparecida. Aparecida Santos. Não tem jeito, verdade. tem jeito. E o jornalismo, ele te dá também essas oportunidades, né? Que talvez se você tivesse em uma outra área trabalhando, você não teria, talvez, nem o tempo para você ir buscar, para viver esses momentos, por exemplo, da inseminação artificial, essas coisas, se você conhecer isso, né? Era, exato. Puxa. E isso daí eu fui gostando, né, da área rural também. Só que ninguém sabe de um detalhe. Ninguém não, o povo de Nanuque sabe. Sim, qual que seria esse detalhe? Mateus, enquanto eu estava na TV, né, porque ali eu era estagiária, chegou um momento que eu me desliguei da TV, questão assim de uma semana, 15 dias, e eu fui para outro emprego, que era próximo à TV. Eu fui ser frentista. Frentista? Sim. Ué, essa eu não sabia não, tá? Ser frentista de posto de gasolina. Frentista de posto de gasolina, com 18 anos. Mas e aí você... Como que foi? Você chegou lá e se ofereceu para trabalhar? Como é que foi isso? Eu fiquei sabendo que tinha uma vaga disponível para frentista. E na TV, eu era estagiária, então eu não ganhava bem, né? E quando eu fiquei sabendo o salário de frentista, que tinha aquela questão da insalubridade, os benefícios que tinha. benefício, eu sei que o salário mínimo era, por exemplo, 380. Um frentista, ele recebia ali uns quase R$700. Nossa, que ia incrementando, porque o posto, ele, né? Isso. Então, assim, eu falei, eu vou ser frentista. E aí, as pessoas, né, o gerente de lá, ele falava assim, mas assim, eu toda arrumadinha, né, de TV, tem muito eu perfil, vou ser frentista, não tem nada a ver. Bruto. Mas eu fui. E aí, o meu pai, né, interferiu também, a gente tentou ali entrar. Aí, não me contratou de início, me colocou para ficar... foi ter um gerente, o Jackson, ele faleceu já, uma pessoa que eu aprendi a amar muito. É mesmo. E ele me colocou lá para ficar preenchendo o cupom de sorteio. Promoções. Que bacana. E o posto sorteava um carro todo final do ano. Então eu fiquei ali, né? E aí acabou o contrato, eu, poxa vida. Ele falou comigo, não tem vaga para frentista, tem vaga para isso aqui. Eu falei, eu vou. Sim. Aí eu pensei, o negócio está no meio. Então eu vou. Sim. E aí eu fui. E depois surgiu a vaga de frentista e eu fui. Então, imagina, né? Eu trabalhava no posto. É um mundo totalmente diferente, né? Trabalhava no posto de 6 da manhã. Então, eu saía de casa ali umas 5 e pouca da manhã. 6 da manhã às 2 da tarde. Eu trabalhava. Então, com aquela roupa, era lindo, assim, quando o tanque de gasolina voltava, né? E dava aquele banho. Lógico, era lindo. Imagina, hein? E aí, depois das 2 da tarde, eu já ia direto pra TV. Você continuou estagiando? Eu continuei. E tal. Então, eu já fui contratada mesmo pela TV. Sim. E aí, eu tinha um programa rural. Eu saí do jornal e fiz só o programa rural. Começou a fazer o programa rural. E aí, passou um tempo, né? Eu saí da TV. Aí, foi quanto tempo, mais ou menos, o programa rural? Olha, se eu não me engano, na minha época, ele durou quase uns 2 anos. Né? Quase uns 2 anos. Aí você fez o programa e depois você saiu da TV. Fiquei um tempo, depois saí da TV e me desliguei. Falei que eu não queria mais mexer com a área de comunicação. Não queria. Aí o que eu fui fazer?
Quero saber. O que eu fui fazer? O primeiro vestibular que eu fiz foi na nutrição, não fechou turma. Ah, nossa. E aí me colocaram, lá na faculdade, colocou para escolher outro curso, né? E eu escolhi administração. Quando eu cheguei lá, Adel, de 7 matérias, 5 era cálculos. Ah, isso é... E eu fiquei 1, 2, 3, 4 dias. Pensa que não, professor, naquela questão de apresentação. Levanta seu nome, quem você é, o que você está falando. Fala seu nome e tal. Aí todo mundo tal, e seu nome? Geilza. O que você está fazendo aqui? Não sei. Desse jeito, não sei. Que apresentação, hein? Aí, professor, o que você está fazendo aqui? Boa pergunta, professor. O que eu tô passando aqui? Porque aqui é tudo cálculo. Eu detesto cálculo, não sei cálculo. Aí eu falei, inclusive, eu acho que essa é a minha última aula. E fui pra direção lá querer trocar o curso. E troquei pra agronegócios. Ah, sim. Lá você teve essa possibilidade de trocar o curso lá mesmo. Tive. E fui pra agronegócios. E aí você percebeu que você tinha um feeling maior pra agronegócios ou também... Como é que foi? Não, sim. Agronegócios, porque era muita prática, né? Então, a gente tinha teoria ali e de 15 em 15 dias a gente tinha aula prática no campo. Eu vinha muito para Pinheiros, para Montanha. Sim, então, a gente vinha pra muito região. para aula prática. E na nossa turma, eu lembro que eram 25 pessoas. E dessas 25, apenas 5 eram mulheres. Ah, é mesmo? Nossa. Era. E tem muita gente do Espírito Santo que fazia esse curso. Por que você lá. acha que tinha um ambiente assim tão masculinizado? Na época, né, acredito que hoje ainda a mulher, ela em alguns cargos, né, exercidos exclusivamente por homens, ela ainda tem um pouco de receio. Isso né? vem da própria mulher dela buscar essa né, oportunidade. Algumas. Hoje eu digo que não muito do que nessa época. Sim. Né? Mas aí eram mais homens, né? Eram homens que já trabalhavam na área, eram homens que já tinham fazendas, que queriam aprender mais. Então, e aí as mulheres que estavam lá, né? Elas trabalhavam na área rural, os pais delas já trabalhavam, moravam nessa área. Então, só tinha dessas 5, 2 eram assim. Já era assim. Uma era casada com um fazendeiro, outra, ela era estudante, que ela gostava mesmo, inclusive depois desse curso ela fez engenharia. Ah, sim, então ficou mesmo na área. Aí, sim. E aí, e tinha eu, né, que era perdida, que eu não sabia do que eu estava passando lá. Que tinha acabado de vir da administração. Não sabia de nada, sim. Mas assim, gostei, concluí o curso, né, me formei. É um curso superior. E aí, nunca trabalhei na área. Também não trabalhou na área? Nunca trabalhei na área. E aí, você foi fazer o quê? Você continuou na TV? Como é que foi? Não, aí olha só. Nessa época, então, no posto, um cliente me convidou para ir para uma farmácia da filha dele. Né? E aí eu fiz o curso ali para atendente, né, de farmácia, na própria farmácia, a gente foi fazer em Valadares. E aí eu comecei nessa farmácia, né? Só que um detalhe muito importante e que eu acho interessante é que eu chegava num determinado nível na empresa de conhecimento, para mim já não servia mais. Você tinha essa inquietação. Eu já não queria, porque eu falava assim, onde mais eu vou crescer? O que mais eu vou fazer? Sim, imagino. Então, eu passei por muitas empresas em Nanuque, e todos os cargos bons. Eu fui gerente também de encaminhamento da Microlins em Nanuque. Então, eu já cheguei, né, e já assumi um setor de gerência. Eu treinava pessoas para o mercado de trabalho, adolescentes, pessoas que iam dar os primeiros passos para o mercado de trabalho. Então, eu ensinava desde fazer currículo até como se comportar em uma entrevista de emprego, o que responder, o que o entrevistador, né, a pessoa que está ali, quer de você, quer que você responda, como você deve se comportar, como você deve se vestir. Olha, interessante. Então, eu instruía, né, essas pessoas para o mercado de trabalho. Microlins. O meu papel era esse. Sim. Além disso, eu percebia, né, chegou um momento que eu percebi também o medo, o receio de falar em público, assumir turmas de oratória lá dentro da questão prática. Mas você tinha esse receio ou... Não, eu percebia das pessoas. Ah, eu não. Você percebia das pessoas. Eu percebia. Interessante. Então, assim, na Microlins foi um trabalho em que eu amei, eu cresci muito. Cresci muito intelectualmente, né? Porque a gerente, ela falava assim, qual é a bonificação? Eu falava assim, o que mais me incentiva é dinheiro.
Dinheiro me incentiva. Eu também. Segundo, ao invés de brinde, me dá curso. Eu quero conhecimento, né? Então, conhecimento é algo que a gente tem e ninguém nunca tira, né? Verdade. E aí, eu fazia muitos cursos. Então, eu tive um conhecimento muito grande, principalmente nessa relação, né, de pessoas. Sim, né, de comportamento de pessoas. E eu acredito, Geilza, que todos os espaços que a gente passa, os trabalhos, a carreira profissional que a gente tem, tudo isso serve também para moldar aquele quem nós somos hoje, né? E se você chegou onde você está hoje, a forma como você é hoje, tudo isso contribuiu de alguma forma para você estar dessa forma, né? Muitas vezes, Del, as pessoas têm mania de chegar a um certo nível e falar assim, aquilo lá não foi nada, eu passei aquilo ali, eu passei daquele jeito. Verdade. E, na verdade, hoje, eu posso te dizer que tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou foi ensaio para você estar onde você está agora. É verdade. Então, o fato de eu ter ido para a TV... né, hoje me possibilita ter uma comunicação melhor. Muito boa. O fato de ter Verdade. sido gerente me colocou como pessoa que consegue enxergar tanto como deve agir um dono de uma empresa, um gerente, como um funcionário, porque eu também já fui funcionária. Sim. Então, a nossa percepção de vida, ela muda de acordo com os nossos conhecimentos e, claro, com E as a vivência experiências, que a né? gente teve, Isso né? aí. Com essas experiências. Então, sem dúvidas, embora muitas pessoas pensam assim, eu tô aqui hoje, vou servir de nada para isso. Vai servir. Eu acredito muito que nós somos preparados a todo momento, né? Para poder melhorar e subir de nível. Verdade. A cada etapa que a gente passa, ela serve como um degrau para onde você quer chegar. Com certeza. E só depende de você, Isso aí. de mais ninguém. Verdade, olha, essa dica é boa, tá? Você que está em casa assistindo aí, pode ter certeza que tudo aquilo que você tem vivido hoje está contribuindo para que no futuro aí você possa colocar em prática aí na sua carreira profissional, na sua vida pessoal, na sua vida familiar. Pode ter certeza disso. Olha, você que está nos assistindo, você pode compartilhar esse vídeo, tá? Envia aí para seus familiares, sua família, seus amigos, todos aqueles que você gosta aí. Pode enviar esse vídeo aqui e também pode ir lá no Instagram e nos seguir. Eita.oficial é o Instagram oficial aqui do nosso programa Eita Podcast. Hoje nós estamos aqui recebendo ela, que é advogada, jornalista também, fala muito bem, muito boa comunicadora, Geilza Santos. E a você que é comerciante, que é empresário, que quer servir uma comida de qualidade para todos os seus colaboradores, Cozy VIP é a melhor opção, hein? Cozy VIP. Deixa eu mandar um abraço aí para os meus amigos Marcos e Rodrigo da Cozy VIP. Alô, Rodrigo, gente boa, hein? Tamo junto, meu amigo. Vai dar certo aí o nosso projeto. Deixa eu falar para você também que quer vestir uma roupa muito bacana, de qualidade, andar na moda de verdade. Você que é homem, você que é mulher, que quer se vestir bem, de Castro Moda. Agora chegou a opção para você se vestir bem aí, de Castro Moda. Vai lá no Instagram da de Castro e pode seguir lá também, conferir todas as promoções que eles têm lá. De Castro, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Josemada de Castro. Geilza, você estava contando aí a história, lá você em Nanuque, toda essa vivência, o programa rural, o programa, a participação no jornalismo e tal, e aí trabalhando também nos diversos setores, lá foi frentista, na farmácia e Comércio. tal. Quando que você veio para São Mateus? Como é que foi aí essa sua vinda para São Mateus? Fala pra gente aí. Ai, ai. Olha, eu estou rindo porque eu não vou falar tudo. Porque Não. tem algum... Por quê? Rapaz, eu quero saber. Agora pronto. Agora aguçou, não aguçou não? Ô, Eduardo, deixa eu chamar logo Eduardo pra prosa aqui. Eduardo, meu amigo Eduardo, companheiro de batalha aí. O que você acha dessa primeira frase que a Geilza fez aí? Que ela falou assim, não vou contar tudo. O que quer dizer isso, hein? Eu não sei, Del, mas que nós queremos saber agora, nós queremos. Agora ficamos curiosos. Agora o negócio, a chapa esquentou. Ai, esquentou, hein? Vai lá. Del, assim, existe o motivo consciente E existe um inconsciente. Ih, rapaz. e o inconsciente. Baixou Sandra Rabelo aqui agora, né? Sandra que teve aqui. Sandra agora, Sim. isso é culpa dela, tá? Isso é culpa dela, ela que me explicou sobre essas coisas. Mesmo? Ela que me que explicou. legal. Mas vamos lá, Rapaz, então. ela segurou minha mão aqui, apertou não sei o quê. Daqui a pouco o Eduardo saiu pra lá. Rapaz, ela soltou cada verdade aqui sobre mim que eu quase desmaiei aqui dentro.
É desse Ela falou jeito uns negócios mesmo. aqui, ela fez uma revelação aqui. É Então, um desse abraço pra jeito. você, querida Sandra Rabelo. Muito bom, tá? Bom, eu vou lá fazer aquela consulta. Ela está me destravando. Eu quero saber Já o que tá? vai ser de mim, né? Ih, mas destravando o quê? Mas destravando o quê? De você o quê, pelo amor de Deus? Isso daí você convida a Vai dar Sandra pra problema, vir de hein? novo aqui. Isso vai dar Eu acho que problema. você pode fazer um podcast Aham. aqui Prático. com Sandra e os atendidos por ela. Ih, Rapaz, eu acho que vai dar tanta treta. É mesmo? Vai. Eu quero saber. Vamos lá. Vai lá. Por que você veio pra São Mateus? Conta pra gente aí. Olha só, eu havia saído, né, recentemente da Microlins e a Jaqueline, que era uma das chefes da TV, me chamou pra voltar pra TV de novo. Aham, lá em Nanuque. Lá em Nanuque. Isso. Aham. Então eu fui pra TV. Na TV... Lá também a fofoca rola, né? Como é que sabia que Rapaz, você tinha saído da Olha, Microlins pra ir deixa pra eu te TV? falar. Nanuque não tem fofoca, tem comunicação. Ah, tá. Comunicação organizada. Exatamente. Tá certo. Então, lá tem as câmeras que ficam assim perto da janela. Ah, sim. Tranquilo. Naquela marca, né? Maria, Marieta, Mariquinha. Não existe isso lá, tá? Então, assim, eu tinha saído da TV, da Microlins, fui pra TV pra fazer um programa Uhum. que era o programa de venda, de propaganda. Tipo aquele multishop? Exato. Ah, daquele jeito. Eu fui fazer aquele tipo de programa. Aham. E aí, eu tanto vendia quanto fazia. É mesmo? Fazer aquele programa. E aí, eu estava ali e sempre assim, Del, eu sempre tive dois Mas de onde dois que veio a ideia de serviços. você fazer esse programa? Foi você ou já Não, tinha? não, Já foram, existia? foi eles. Já Eles existia lá, criaram tá. ali, me Já. chamaram Aham. pra poder... Pra ser apresentadora. Pra fazer o negócio lá. Aham. Aí, tudo bem. Então, ali eu já produzia o programa, já fazia Sim. tudo por minha conta. Dali, eu fui ser... eu ajudei uma amiga que tinha montado uma loja de celulares, de plano de celular. E eu fui só mesmo... supervisionar, né, ali, gerenciar as pessoas de venda externa. Sim. Então, eu sempre tive 2 empregos. E no momento que eu estava justamente perto dessa loja ali, né, conversando com a minha equipe, o Marco Aurélio reaparece. Marco Aurélio tinha ido embora. Ele tinha ido embora, Tinha Marco sumido. sumiu e Marco aparece. Uhum. Marco aparece e aí Marco falou comigo, falou assim, Jailza, você voltou pra TV? Eu falei, Marco, eu voltei, eu tô fazendo um programa assim, assim, assim. Aí ele, você quer mesmo voltar pra TV? Ó, Eu falei, quero. Ele falou assim, olha, você já pediu sua DRT, que é de jornalista, que é né? o registro, Aí né? eu falei, não. Ele falou assim, você tem material pra isso. Ah, sim, pra Né? juntar Porque tudo que pra você você, fez, isso, né? ou você faz jornalismo, Faz a né? faculdade. Porque você é jornalista formado em faculdade, e tem também o jornalista, né? Que Sim, é, como que- função, que é como profissão. função. Aham. Então, ali eu fui requerer. Ele falou assim, ó, requeira aí sua DRT, vê se você consegue, junta a sua pasta e manda. E aí a gente vê outra coisa pra você. Mas de qualquer forma, se você não for usar, você pega, não vai gastar nada. Eu falei, então tá Aham. bom. E aí requeria a DRT. Depois Marco me chegou lá e falou comigo assim, Jailza, como é que você tá? E aí eu conversei com ele, né? Falei como é que eu estava. Na questão profissional e tal. Questão Aham. profissional, os bastidores. E aí ele falou assim, olha, então vamos pra Nova Venécia. Eu sou na TV de lá, com Hermes. Aham. E é uma TV canal fechado e tudo, Sim. mas eu acho que você tem potencial. Eu falei, então tá bom. E nisso, com 15 dias, eu estava na TV. Já De Nova voltou Venécia. já Só não pulou pedi e- meu pai, eu só avisei que eu tava indo. Ó, nossa, Avisei mas que você eu tava foi indo. morar lá em Nova Eu fui morar Venécia? em Nova Venécia. Ah, sim. E aí, na época que eu fui morar, né, Hermes me recebeu na casa dele e eu nunca tinha saído de Nanuque. Pensa numa pessoa perdida, Ah, assim. sim, primeira vez que você tinha saído. Primeira vez Nossa. saí de Nanuque, assim, sozinha, Aham. eu nunca tinha ido, né? Então, Nova Venécia pra mim Não, foi... mas Nova Venécia gosta de uma festa. Nó- aquele povo, e eu o não povo gosta soube de festa. aproveitar, porque o meu pai, ele me prendia muito em Aham. relação à festa, essas É coisas. mesmo? sim. Então você tinha já era... Já era restrita. E quando eu tive essa liberdade, eu não soube aproveitar. Ah, sim. Eu fiquei com medo. Você ficou com medo, Então eu né, me do isolei que poderia praticamente acontecer. em Nova Aham. Venécia. Então a gente trabalhei lá, né, com o Marco Aurélio. Sim, O Marco fazia externa e eu fazia o jornal. o âncora lá. E aí, na apresentação do jornal, foi a primeira vez que eu fiz ao vivo. Ah, sim. Antes era Foi tudo Nova gravado. Venécia. Era tudo Isso, gravado foi Nova antes. Venécia que eu fiz Aham. ao vivo. Então todo o jornal do Hermes era ao vivo. Qual a diferença do ao vivo pro gravado? Que Eu você prefiro sentia ao mais? vivo. Você prefere o ao vivo? Sabe E- por quê? e Porque o deu... gravado, pensa você gravando no celular um vídeo. Aham.
Você vai gravar, você vai ver e vai falar assim, eu gostei disso, aí grava se a pessoa for perfeccionista, né? E no ao vivo não, no ao vivo saiu um negócio errado aqui, a gente conserta, né? E vai. Então eu prefiro ao vivo. Toma os expor do diretor ali, mas tá bom. E aí gostei do ao vivo, a gente ia mesmo, né? E Hermes, assim, foi um parceiro muito bom, né? Aprendi muito com Hermes em todos os sentidos, né? Que Deus o tenha. E Sara, né? Tive o Harrison, que eu vi Harrison agora também nas plataformas aqui. Enfim, eu vi que era uma TV pequena, mas que tinha muita vontade de crescer. De fazer acontecer, né? E tinha um profissionalismo muito grande. Legal, né? legal. Então, ali, passei situações muito boas, passei situações também que não foram tão boas, mas essas situações que me fizeram crescer e amadurecer muito para chegar onde eu estou hoje. Sim, forjaram o seu caráter, né? Eu digo o seguinte... nós, para crescermos, a gente tem que sair da barra da calça do pai e da saia da mãe. Ih, rapaz, isso é um tabu, tá? Exato. Isso é um tabu. Não que os meus pais me puxavam para não crescer, não é isso. A questão é que quando eu vi que eu não tinha essa retaguarda ali aí você comigo... teve que se virar nos 30. Eu tive que me virar, então eu tive que enfrentar muitas coisas sozinha. Sim. Né? E crescer sozinha, e tomar decisões sozinhas. Embora o Marco estava ali também, e o Marco é um amigo muito querido, e ele estava, e ele sempre, né, ele fazia aquele papel de irmão mais velho. Sempre deu um respaldo pra te encorajar. Aí foi. E aí, nessa época, eu estava na TV, né, eu entrei lá, e chegou a época do verão. Né? E o verão, e o Hermes tinha um projeto muito bacana, que era o Festival de Verão. Hermes já tinha feito uma edição anterior, eu acho que 2 edições anteriores, e aí topou que eu estava lá. E a Jaque, que tinha feito anteriormente, já tinha ido embora. E aí eles vieram pra mim, gente, você faz esse programa? Eu falei, faço. Da roça, né? E aí, como é que foi? Que antes você era toda recatada, e aí? Não, pra trabalho não. Pra trabalhar, eu sempre fui muito despachada. O meu medo era sair pra festa, era conhecer pessoas e confiar, eu tinha muito medo disso. Mas pra trabalhar, eu ia. E aí foi quando... Que é atriz, né? Vai fazer o quê? Pra apresentar, estão-se embora. Foi quando o Hermes falou, né? Fez um projeto, você vai trabalhar de segunda a sexta na TV. Sexta à tarde a gente vai pra Conceição da Barra. A gente fechou com o Jorginho, o nosso prefeito, né? E você vai fazer o programa de verão lá, então. Né? E aí o seu cachê é por fora. Eu falei, tudo bem. E aí eu fui fazer o programa de verão. Né? Eu não conhecia Conceição da Barra. Na coragem? Não conhecia Barra, não conhecia São Mateus, não conhecia Guriri, não conhecia nada. E aí a gente foi. Foi eu, Edinho, e, que é o cinegrafista, Edson Firmes, que é o Edson de um cinegrafista. Edinho, meu chegado. Gente boa, cara. Um dia você vai vir aqui pra contar histórias com a gente aqui também, Rapaz, cara. Edinho. Imagino que ele deve estar cheio de história, né? Edinho, eu tentei a história dele, né? Mas a gente deixa bastidores que o negócio pega. Deixa que ele vai vir contar. E assim, e o momento que eu mais gostei de estar com aquela equipe foi justamente no verão. Né? Foi justamente ali, porque ali a gente se soltava, ali eu podia usar chapéu, ali eu podia usar short, ali eu podia gravar porque não tinha o formalismo, né? Porque quando na TV, Del, nem o cabelo, assim, eu não podia. O cabelo na TV, e na Nuke, ele era assim. Ele tinha que ser assim. O meu brinco tinha que ser bem pequenininho, só uma bolinha. E aí, eu chegava. Olá, bom dia. Está começando o Jornal do Vale. Aquele negócio bem mecânico. Era. Era muita regra, então assim, era aquela blusa que eu não tinha, era muito engessado, então eu ainda era muito engessada. E quando eu fui pro programa de verão, eu falei assim, nossa, sou eu. Eu quero isso, eu gosto disso. O que antes parecia que era uma barreira pra você, se tornou a sua... amei. Então assim, a gente rodava as praias Uhum. daqui da região, cobríamos os shows. Sim. Né? Então, a partir daí que eu tive conhecia muitas pessoas, com certeza. Nossa, né? Muito, né? Eu tinha contatos, assim, todos os cantores, né? Que vinham no Festival de Verão aqui de Guriri, todos eu cobria o evento. Poxa, então, eu trabalhava o dia todo produzindo pauta pro programa e à noite eu ia pro show trabalhar. Morta, cansada, moída, estava lá linda e loira. Ai. Então, assim,
E foi muito bom, porque a gente produzia esse material no final de semana. Sim. Os meninos editavam esse material, começava no domingo à noite já a editar. Ia pro Na ar segunda à noite o material tava no ar, se eu não me engano. É mesmo? Era Poxa, muito que legal. rápido, era tudo muito assim. Porque ia as matérias iam sendo feitas e o no festival final de ia semana. acontecendo, Exato. as músicas, as bandas e tal. Então eu tinha sábado e domingo pra produzir legal. matéria, fazer o programa, gravar as cabeças, gravava separadas. Nossa. E os meninos editavam ali pra poder ir no ar já na segunda-feira à noite. Então você praticamente tava trabalhando de domingo a domingo, né? Direto. Nossa. Direto. Eu fiquei uns Imagina, 2 hein? meses sem ir na NUC. Acabou o noivado que eu tive. Ai, tá vendo aí? Eu não sabia que tinha um negócio do noivado, ela não falou. Não contou nada. Acabou. Mas por quê? Vai dar problema lá com o Ed, vai dar... Pois é. É porque o Éder já estava Já... no meu subconsciente. Eu já tava sabia. lá, tinha um Eu já sabia pezinho. que era São Mateus, Tinha uma que eu ia semente construir lá. minha família. Eu já Meu sabia amigo, disso. gente boa. Eu já sabia disso. Então, foi quando eu estava lá. E aí, a vinda para São Mateus, como é que foi? Eu me lembro que teve um dia, esse dia, a gente foi para Itaúnas. Gente, eu ouvi falar muito de Itaúnas, eu era doida para conhecer Itaúnas. E aí, eu fui para Itaúnas fazer matéria. Nós percorremos 7 praias ali, naquela redondeza, fazendo o as dia matérias. inteiro. Nossa. O dia inteiro. A gente foi logo cedo. E eu lembro que a gente chegou no hotel lá na Barra, tomamos banho e viemos aqui para cobrir festa no Arenal Mar. Aham. Rapaz, eu tava morta, cansada. E eu lembro que eu tava gravando com o Edinho a abertura, né? Ali do show. Então eu tava na abertura do show e tal. E o povo ali dançando. A gente sempre gravava pro fundo da festa pra pegar a multidão. Sim, pra e eu pegar ficar o mais povão. tranquila pro áudio, né? Rapaz, eu lembro, Del. Pode falar aqui? Pode, né? Pode, fica à vontade. Eu lembro que eu estava aqui gravando. Eu não sei quem foi. Eu só sei que veio um cara, ele foi na minha bunda Então... rapaz, ele deu assim, Ih, ele segurou na lasca. minha bunda, eu já... Tipo assim, aquele dia que eu estava estressado, você tava até de TPM. Aham, tem que querer matar o coitado. Depois você faz assim, pipa aí, viu, Eduardo? Aham. Rapaz, do jeitinho que eu tava aqui com o microfone, eu só virei. Pum, foi mesmo? Foi. E deu no Pai, badalo você do que pegou bicho. em alguém. Coitado. E olha, e eu assim, Meu E Deus. Edinho, o que é? Você me ajuda? Fica na sua que eu resolvo, Informações de Paranauê. última hora Gente, diz que era esse daí muito tá aleijado engraçado. até hoje. Não sei. Só que nesse momento eu fiquei pé da vida e tal, beleza, voltamos a gravar, não sei o quê. Aham. Vem quem? Quem me aparece? Não vai me dizer que é ele. O futuro dito cujo. Não. Quem? Ronaldo Rangel. Ah, tá! Porque você já tá entrando aqui na... Ronaldo Rangel. Ronaldinho Rangel. esse Ronaldinho daí é veio me gente convidar boa. pra trabalhar na Rede Sim. Ah, Ele foi sim. furar o olho de Hermes. É mesmo. Então ele já chegou e já fez o convite. Foi. Ele fez o convite, aí eu só falei assim, olha, a gente tem como Ronaldinho conversar aqui esperto. agora, me faz uma proposta, a gente vai analisar. Aham. E desse jeito, eu curto e grossa, me achando E você atriz também já global. deixou o povo pra lá Rapaz, também, eu me né? achando a global, né? Beleza. E aí, voltei pra Nova Venécia e fui, não sabia quem era, né, Ronaldinho. Não, eu Sim. não era daqui, então Não eu não imagina- sabia não- a força que a Rede Aham, Sim tinha. Eu não sim. sabia. Sim. E aí eu vim, e Ronaldo conseguiu o meu telefone, a gente veio, Você conversou. imagina, minha prima. Ele fez assim, você tem interesse em trabalhar comigo? Era desse jeito. Manda um abraço pro meu amigo Ronaldinho, gente boa. Meu Ronaldo- chefe. Ronaldo Rangel. É o meu chefe ainda até é hoje. gente boa. E aí, beleza, a gente conversou, passou um tempo, fui na TV, que ainda era lá onde é o Ibis, né? Que a gente começou lá no E lá eu fiz o antigo teste. hotel Rio Lá eu fiz o Parque. teste, é Binho que me filmou. Sussu estava lá, que eu não Sim. gostei de Sussu na hora. É mesmo? Rapaz, eu achei Deu Sueli, eu um- olhei Sueli assim, falei, meu Deus, essa mulher deve ser uma Isso. carrasca. Deve ser mandona. Ixi, Não, aí e já aí, me livrou, beleza, hein? né? Misericórdia. E fechei e fui trabalhar. Meu E Deus. voltei, fui lá, que vim aqui pra São Mateus, e aí você... Topei Del Santana É já. mesmo? Tava lá? Né? Topei Del Santana, Misericórdia. já cheio de... Não, de espinha e... cheio de espinha e cheio de problema com... Gente, você falava umas paradas de tipo assim, lá vem a... Esqueci o nome. Né? Ai, Você também meu falava Deus, isso. até, né? Comédia. Não é Miguel, não é coisa que você falava. E aí fui. Aham. E aí você sabe, né? A parte que a gente tava lá na TV, Não, né? eu que eu sei, mas quem tá em casa tem que saber. Aham. comecei lá, né? Fui pra área Puxa, que externa. legal, cara. Até então eu preferia estúdio.
Mas quando eu fui para a área externa, cara, que eu conheci São Mateus, que eu vi que era bem maior, né? Que Nanuque, né? E assim, pra mim, Guriri era outra cidade. Eu achei Guriri era outra cidade. Né? Pra assim, era. Contexto, então, assim, eu me apaixonei mesmo, São legal, Mateus. E falei legal. assim, gente, aqui vai dar certo. E aí comecei, né? Fiquei na TV e ali a gente, né, aprendi muito. Ali, você sabe. Das experiências que você teve na TV, como repórter e como âncora, né? Que você já teve nas duas posições. Teve alguma experiência assim que te marcou? Teve algum momento que você falou assim, puxa, isso aqui eu vou carregar pro resto da vida? Teve. Conta você vai gente. Lembrar. Ah, será? Ixi. Eu ainda era sua editora-chefe, se eu não me engano. E eu saí do estúdio. Eu saí do estúdio que eu fui fazer aquela matéria, aquela série de reportagem no Presídio. Poxa. Lembra? Agora eu me senti até honrada agora. Lembra? Você e Xande, você, Xande e Ebinho. Nós entramos lá dentro, e você já tinha entrado antes com outro, depois eu fui com fazer Emerson, uma né, matéria só e depois você foi. Sim. E aí, enfim, aquela matéria... Nós passamos praticamente quase uma semana, né? Foi. Indo lá e... Foi. Fazendo. Não, Del, na edição. Uhum. Nós fizemos uma... Olha, Eduardo, pelo amor de Deus, uma série de reportagens, 5 matérias em meio período. Ah, foi, verdade. Tinha uma dupla de violeiros. Tinha. Puxa, eu nunca tinha entrado no Presídio na minha vida. Não tinha eu tinha ainda assim ali na direção, com o Flávio Gione. Será que tá no YouTube ainda? Tá tem, não, né? Tem no sim, YouTube? Tem, como é que tá o nome lá? Sim. A Vida Atrás das Grades? A Vida Atrás das Gente, Grades, você que tá assistindo aí, você que tá... Olha eu jogando nossa audiência pros outros, Eduardo. Mas vamos lá. Você que tá assistindo aí... Eduardo, você tá achando... Vai no YouTube e procura aí A Vida Atrás das... Por trás ou atrás? A Vida Atrás das Grades. Rede Sim, TV Sim. Procura aí, que bacana as matérias que nós fizemos no Presídio aqui de São Mateus. Puxa, o diretor TV... Flávio foi uma simpatia com a gente, né? Permitiu lá a gente Flávio, entrar. Gilmar, eles até hoje são os diretores, né? O diretor geral, o diretor adjunto do Presídio aqui. Engraçado. E tem uma história lá que eu contei a vida inteira, tá? Tem um negócio lá que eu contei a vida inteira. A primeira pessoa que nós encontrou, a primeira cela que nós entramos, a pessoa que a gente encontrou, você sabe. Lembro. Nossa, cara, eu contei pra Deus e o mundo. Lembro sim. Ai, mas puxa, que... Cara, foi uma experiência incrível, não foi? Tinha cozinha também, eu lembro. Sim, exato. E assim, Del, nós, né, que estamos aqui fora, a gente tem um olhar muito ruim para as pessoas que estão presas. Sim. Embora a pessoa talvez tenha cometido algum crime, ou talvez não tenha cometido e está lá dentro, porque acontece, né? Acontece, a gente sabe disso, que muitas pessoas são julgadas e condenadas, infelizmente, sem provas, muitas vezes. Puxa, né? Ou por provas falsas. Isso é real, isso infelizmente acontece. Isso acontece. Então, assim, ali dentro realmente tinha aquele programa Reviver, que era, né, na administração prisional, ela fazia aquele trabalho todo. Sim. E eu achei muito interessante. Nós fazemos a matéria, a série de reportagem, de acordo com a Reviver. E ali dentro a gente teve contato com os internos, né? Produção de sacolas, né? Uniformes. As pessoas ficam assim, vai lá, faça não sei o que você vai lá pro hotel comer bebê de graça. Rapaz, não é trabalha, né? Claro que pessoas que conseguiram a autorização para sair da cela, porque você tem todo um requisito, né, para sair da cela. Então, assim, ali dentro foi quando eu percebi, né, que era uma área também que eu gostava, né, de lidar com a minoria. Então, né? talvez então, aí já eu já para um outro norte. Gostei muito. E ali a gente entrevistou o doutor Faquete, na época, né, o juiz da execução. Falou de ressocialização, do trabalho que ele fazia, Falamos, né? eu achei muito. Doutor Alceni. Doutor Faquete, doutor Alceni, vocês estão convidados para vir aqui, pra gente conversar um pouco aqui no Bueta Podcast. Doutor Alceni, José Demo. Doutor Alceni, assim, é um juiz que me incentivou a fazer direito. Inclusive. Também? Ele tinha um projeto, não sei se tem ainda, doutor Alceni, quando foi juiz da execução, ele baixou uma portaria em que ele colocou que os presos que lessem a Bíblia, ele teria remissão. Entende? Então, assim, se você lesse ali tantos capítulos, ele fez dividiu por blocos, você teria 5 dias remidos. 5 dias remidos é muito tempo para quem tá preso. É muito tempo para quem tá, Então, assim, eu gostei muito daquilo. Então, a série, ela ficou marcada. E eu me lembro, você vai lembrar também, que quando a gente entrou,
eu entrevistei logo um senhor que estava ali no jardim. E depois lá dentro eu entrevistei outro que falou assim, meu filho tá aqui também. Verdade! E aí, quando eu fui ver, era uma família Puxa, inteira, família inteira lá dentro. E nós conseguimos reunir essa família na matéria. Sim, sim. Né? Então, assim, foi muito, muito interessante. É uma coisa que choca, né? Porque às vezes tipo assim, um ou outro da família está lá dentro, mas aí a família inteira, como que eles lidavam com isso, por exemplo, Natal, períodos festivos, períodos, né? Não Como tinha. que eram? E assim, e é interessante também que a gente pega esse gancho e fala, né? Às vezes as pessoas estão no local errado, na hora errada. E com coisas erradas. Sim. Né? Eu vou te dar um exemplo. Se você pegar a carona com uma pessoa e que essa pessoa está portando droga e se a polícia te parar, até você provar que a droga não é sua, neguinho. Dificilmente você já vai ficou um conseguir tempinho. não se livrar de estar não tem preso. jeito, né? Verdade. Então, assim, a gente viu muito. Só se tiver um álibi muito forte. Muito Fala, não, forte, muito forte. Ele entrou de carona, mas é muito difícil. Então, assim, essa série me marcou. E depois disso, a gente fez essa série. 4 anos depois, eu voltei no presídio. Aí você voltou pra fazer outras matérias. Eu fiz uma segunda série. Eu usei imagens daquela série. Eu peguei, se não me engano, 2 personagens que ainda estavam. Sim. Peguei o pai, que era o genitor dessa família. Ele já estava de semi-aberto quando eu voltei. Sim. Né? E já entrevistei ele. A família já tinha saído, eu estava terminando de cumprir o dele. Então que ele bacana, já está. Né? Então, assim, ele estava no semi-aberto já. Então, assim, foi muito bacana, né? E tem situações também, né, que a gente viveu, a gente cobriu muita matéria policial. Então, uma questão assim que eu sempre falo, como advogada hoje, que eu respeito muito a polícia. Né, o trabalho da polícia, o trabalho dos bombeiros, porque é um trabalho que eles estão ali a todo momento colocando a vida deles em risco. Verdade. Né, pra eles poder... também têm família, também têm né, então, amigos, assim, pessoas que se preocupam com eles. E nós sempre fomos muito bem tratados, né, pela polícia. Verdade, verdade. Eu já presenciei momentos em que alguns jornalistas se alteravam com a polícia por uma situação ou outra. Mas no contexto geral a polícia sempre foi muito receptiva, né? Até mesmo em passar as informações, em conceder entrevistas, isso é verdade. Sim. Até hoje, assim, o que eu observo, né, que a polícia tem contribuído muito mesmo com a questão da comunicação também. Verdade. E assim, então, a partir daí, eu fui observando, a gente estava nos bastidores ali, né, do crime, digamos assim. Sim. Então, também fazia parte daquele contexto, né? Sim, a gente via ali a questão do policiamento ostensivo, né, aquele que atende primeiro, né, quando ocorre um crime, e depois ir para a delegacia. Então a gente acompanhava também. Então aquilo dali foi me chamando a atenção, né? E aí vem as matérias. Obviamente a gente tinha que entrevistar advogados, ou defensor público, ou juiz. A gente tinha ali aquele conhecimento e eu fui observando, né, que a comunicação e o direito tinha alguma ligação. Tinha alguma coisa. Tem sim, de fato. Tem. E aí foi quando eu resolvi, né? O doutor Alcenir, eu já estava pensando em fazer direito. O doutor Alcenir esteve na minha lavanderia. É mesmo? Faz um propaganda aí, faz aí. Vou fazer o merchan, então. Faz aí, que depois nós manda a conta, Eduardo. Lavanderia Lavsec. Tradicionalíssimo em São Mateus. Isso, na rua Elias Jogaibe, aqui em São Mateus, fica nos fundos da farmácia indiana, né? Na rua da farmácia indiana. Tem Instagram lá? Eu acho que tem Instagram, Lavsec, Lavanderia Lavsec. Legal. Lavsec, São Mateus. Então, assim, o doutor Alcenir estava lá, e aí a gente conversando e tal, ele falou assim, por que você não faz direito? Eu falei, doutor, eu tô até pensando em fazer. Ele faz, tem tudo a ver. O doutor Alcenir também já atuou como jornalista também em Pinheiros. É mesmo ele? Ele é de Pinheiros, O doutor Alcenir já atuou também, e aí ele falou pra mim, falou, tem tudo a ver. E aí foi quando eu fui pra faculdade. Mas, na verdade, gente, eu lembro que, né, nós não tínhamos dinheiro pra pagar a faculdade, né, Del? Nem me diga, E na época tinha Se você não tinha, imagina eu, coitadinho de mim. Ai. E na época... Não tinha dinheiro nem pra tomar café, rapaz. O FIES, né, tinha que ter avalista, e eu não queria, não achava que ninguém tinha que avalizar nada. E você virou pra mim na TV e falou assim, Zezinha... Zezinha, eu falei assim, Del, você tá estudando? Tô fazendo direito, Zezinha. Fazendo direito? Aí você fazendo direito, Del? Aí, eu falei, mas... Aí eu pensei assim, gente, como que Del fazer direito? Del tem 2 filhos pra criar, como é que ele vai fazer essa faculdade? Aí Del falou comigo, Zezinha, você consegue fazer agora lá pelo FIES, 100%. né? Aí eu peguei minha bizinha, partiu. Partiu. Faculdade.
Chegou lá, você com Luzinete, né? Aham, Fiz ali tá, o vestibular, aquele que eu já tinha curso procedimento superior, todo. então eu só fiz a redação. E aí entrei. Legal. Entrei ali. E você lembra quando eu cheguei na sala, todo mundo achava que eu era a professora, né? É mesmo. Porque eu já ia toda arrumada. Ela já parecia professora. E aí nós começamos, estudamos junto, cara. né? Estudamos, Coincidência. trabalhamos juntos. Aham. Então, o tempo que eu moro em São Misericórdia. Mateus Já sofri, é o tá, tempo... É o tempo de contato com o Del Santana. Rapaz, já sofri, tá? Era o tempo todo. Hein? E aí... Mas vamos lá voltar aqui pra sua história aqui, que muito bacana. Poxa, eu tô até nostálgico aqui, com muita história bacana. Como que você conciliava, então, jornalismo com estudando direito? Como que você conciliava? Fala pra gente. Olha, questão de tempo... Tempo e essa questão, por exemplo, porque as matérias não tem hora, assim, ó, Gisa, vai acontecer matéria a tal horário. Olha só, E você faz nós a faculdade. estudávamos de manhã, né? Sim. Então, eu estudava ali das 7 às 10 da manhã, diferente de Adriel, eu estudei, Eu tá, estudava, gente? tá? Eu estudava de 6 às 11. Ela estudava de 7 às 10 e eu de 6 às 11. Eu estudei. Então, ali, eu já ia arrumada, né? Vestida pra ir pra TV, ia pra faculdade primeiro, 7 às 10... E ia pra TV depois disso, né? Então, como a carga horária de jornalista são 5 horas, eu conseguia conciliar ali tranquilo. Sim. E muitas pautas surgiam da faculdade. Porque Por vinha conta ali, dos assuntos, vinham né, os que eram assuntos, discutidos. né, e tal, coisas que a gente não sabia. E aí a gente ia atrás desse conhecimento, dessa informação. Então era muito bacana, assim, eu conseguia fazer tudo isso. E depois disso, eu percebi o quê? Que eu queria um estágio, né? Foi quando eu fui para a Defensoria Pública. Agora eu vou contar os bizu da defensoria. Os bizu. Ih, rapaz, vai perder. Os bizu. Cuidado com a prerrogativa, hein? Eu fui... Não, eu era estagiária, tô contando história. Vai lá. Fui fazer uma matéria na Defensoria Pública, eu não lembro qual era o assunto, e chegou lá o defensor-chefe e me atendeu, né? Sim. Quando eu cheguei lá, o defensor-chefe era o Dr. Bruno Pereira Nascimento. E quando eu cheguei, eu olhei para o Dr. Bruno, eu olhei, eu falei, eu conheço ele. Eu falei assim, o senhor é de onde? Ele sou de Nanuque. Olha só, tá tudo em casa. O senhor palestrou no Polivalente, eu estava no 3º ano. Aí ele, quando? Aí eu falei assim, o senhor lembra na sua palestra que foi uma pergunta assim, ele tá falando sobre estupro. A palestra dele foi sobre estupro. E aí a gente escrevia a pergunta, né? Porque é adolescente, com medo, com vergonha. Sim. E aí escreveu a pergunta seguinte, por que o seu cinto tem muitos furos? É? Você escreveu? Não. Foi eu não. Escreveram lá. E o pessoal tava perto de mim. E aí eu lembro que ele leu, ele ficou todo vermelho assim e tal, e não respondeu. E isso ficou na minha cabeça. Então lá eu falei com ele, o senhor lembra disso? Aí ele riu, ele falou assim, rapaz, eu lembro disso até hoje. Ele lembrou. Ué, mas por que perguntaram? Menino! E aí, enfim, nós estávamos lá, né, conversamos na entrevista, falei com ele, doutor, deixa eu ser sua estagiária. Ele falou assim, mas não tem vaga. Eu falei, faz surgir. Sim. Faz surgir, não tinha... eu quero. Aí ele falou assim, mas não tem bolsa, né, de remuneração. Eu falei, não tem problema, eu quero aprender. O aprendizado, né, cara, mais E importante. aí eu fui estagiar, Estagiário de estagiei defensoria com aqui. ele, mas aí eu ficava lá lá no fórum, né, fórum tinha uma mesmo. sala no fórum, ficava no fórum, né, foi onde eu atendia da saúde, aprendi, e aí depois acabou que eu tive que deixar o estágio, que foi quando eu fiquei grávida. Sim. Né? Aí já mas aí não você não aguentava. contou como é que foi que você conheceu o seu grande amor de hoje. Você não contou, você passou batido. Olha, Gente, peraí, hoje você vai dormir no sofá, hein? peraí, deixa eu fazer aqui uma coisa Vamos lá. que é necessária. Ele tá achando que eu vou pegar uma foto, né? Ele tá achando que eu vou pegar uma foto. Mas não é não, gente. Eu tô, na verdade, colocando meu pensamento. Tá. Você tá querendo... Olha só. Vai lá. Disse que quando fabrica uma tampa, fabrica-se a panela. A panela tem que estar em algum lugar. E vice-versa. Se o pé tá cansado, o chinelo deve estar por aí. Não vai engasgar aí, não. Tá? E o que aconteceu? Eu tinha terminado o relacionamento. Aquele lá que você falou lá. Aquele lá. Não, era outro já. Era outro, Era tá bom. Era aqui já. E aí, eu estava conversando, né, com o Sussu.
Sueli. Com Sussu. Cupida. Com Sueli de Oliver. Aham. E Sussu falou assim, falei, Su, arruma um namorado pra mim. Ah, de jeito? Desse jeito. Ué, é fácil assim? Aí eu falei assim, Ué, gente. não, porque eu não saía dela, eu não ia pra festa. Quem me levava pra festa era Emerson. Mas ninguém me falou que era fácil. Não, gente, arruma... Eu sabia, então eu falei assim, arruma um namorado pra mim. Ela falou assim, você tá muito sozinha mesmo. E aí tinha um amigo do Luiz, marido da Sussu, que trabalhava em Sonda na época. Aham. E aí Luiz, Sussu falou assim, tem um amigo de Luiz que tem muito a ver com você, é muito sua cara. Eu vou conversar com o Luiz e te falo. Falei, tá bom. E nisso, a lacuaca começou. Aham. Como diz você, né? Como dizia. A lacuaca. É mesmo, faz tempo que eu não falo A essa palavra, lacuaca. gente. E aí, Del, Poxa. aconteceu que Sussu me mostrou quem era. Eu falei, é pegável. Ah, É pegável. E aí falou com o Luiz, Pega beleza. no Luiz falou com ele, Aham. né? Sussu falou comigo. Aí Sussu me ligou. G, eu vou passar o seu telefone. Passei seu telefone para o Éder. Uhum. Ele deve te ligar. Falei, tá bom. Logo o Éder me liga. Aí ele já me ligou assim. Imagino. Aí eu, alô? Número estranho, né? Ela Aham. acabou de me falar. Ele ligou. Vixe, deve estão tudo ser. combinado. Betinho Fui no de guerra Instagram, mesmo. fui no Instagram antes. Procurar o homem? Olhei. Ah. Tinha uma foto dele que me chamou a atenção, que eu falei, eu acho que é esse. Sabe como era a foto? Era assim. Ele zarou. Ué, mas é porque ele queria? Eu falei assim, não, ele normal? fazia palhaçada. Eu falei, é desse que eu quero. Tá. É esse. Tá. Eu achei que era normal. E me conquistou. Foi a foto que me conquistou, foi Aham. essa. E aí, ele me ligou. Ele me ligou e falou assim, eu estou falando com a minha namorada? Ai. Eu falei, não. Se eu tô nessa hora, eu falo, te ajeita. Eu falei, cabra não. de teste. Aí ele, não, você é minha namorada? Eu falei, não, eu não sou. É? Sim. Aí ele, não, mas você não é? Eu falei assim, sim, então, mas eu vou namorar com você. Eu falei, é? Ele, Ih, rapaz. E nisso conversamos ali por 2 horas. Vixe, rapaz, no primeiro... Mas o negócio foi ajeitado antes. foi né? o primeiro adubou, Então, molhou lá. nós marcamos, eu falei com ele assim, olha, ele falou assim, a gente vai sair e tal. Eu falei, não vou sair com você. Eu vou numa festa, que era uma festa que Ronaldo Langudong estava fazendo, estava promovendo. E eu vou lá, eu vou com o Emerson. Eu vou lá e você vai lá. Eu vou com o Emerson e você vai. Se a gente estiver lá, Se você tudo estiver bem. lá, eu te acho. Você me acha. Se não tiver... E aí, beleza, a gente foi, chegou lá, Rapaz, a gente nunca vi isso, a gente conversou, falei assim, ó, a gente tá aqui e tal, e ficamos lá com os meninos, tudo Aham. certo, não ficamos na festa. E aí, ali, a gente dançando com o grupo de pagode que, tinha, Aham. que tem aqui, né? Sim. E aí, eu caí. Você Eu caiu dançando, eu literalmente? torci o pé. Misericórdia, Pô, que no encontro chão. bonito. E aí o Éder cuidou, você tá bem e tal, tô bem. E eu não gosto de descer do salto. Você não. Eu não desço do salto em festa. Quem Eu falou não que eu desço tô? do salto. Aham. E aí o Éder pegou, me deu um aparato ali e tal, eu tive que tirar meu sapato, meu pé inchou. Sim. Aí a gente foi embora, né? E a Emerson falou assim, não, ele te leva em casa e tal, beleza. E aí o Éder foi me levar em casa. Me deixou lá no meu apartamento e tal, foi pra casa dele. No outro dia cedo, o interfone toca, eu fui ver quem era. O Éder? Ele? E, rapaz, Eu o cheguei também lá, eu encheu o falei, saco, hein? oi, 10 da manhã. Oi. Aí ele, abre aí. Eu falei, quem é? Aí ele, o Éder. Uai, você vai fazer o que aqui? Uai, vou cuidar de você. Ó. Tá. Aí me sobe o Éder a escada, né? O Éder com a bolsa de gelo, com aquela botinha. Na cara e na coragem. Era. Aquela botinha de botar na canela. Sim, aí eu olhei e falei, apaixonei. Então Apaixonei. um cara desse. Saiu do nada, vai pra festa, chega lá me vê caindo. Apaixonei. Daqui a pouco já tá na porta da minha casa com um saco de gelo e uma bota. Menino, o Vou fazer o quê? homem providenciou café, providenciou almoço, Rapaz. lavou O homem de vasilha. guerra mesmo, tá? Aí eu falei, é Combatente esse que eu vou militar. casar. É esse que eu vou casar. E eu lá sentada no sofá com o pé pra cima Aham. inchado, né? Eu E ele falei, resolvendo esse que eu tudo. vou casar. Uhum. E daí nós começamos ali, né, a ficar com uma semana, começamos a namorar. Aham. Com um mês ele conheceu meus pais. Menina, eu lembro que foi tudo rápido mesmo. Com tá? um mês ele conheceu os meus Aham. pais. Logo depois, eu conheci meus pais e me pediu em casamento. Ou seja, 13 de abril nos conhecemos, 1º de abril ficamos noivos, Não, 13 de abril. 13 de abril nos conhecemos, 1º de junho ficamos noivos, Aham. 28 de junho nós casamos. Uai, você viu isso, ô Eduardo? Rapaz, relâmpago mesmo. 2 meses e meio de namoro. O homem é rápido.
O homem é rápido. 2 meses de Cara, namoro. bacana, cara. E nós já Tá estamos em 9 anos. Vamos fazer 9 Vai anos de passar casados. tempo. Nossa, tem 9 anos. Mas tem quanto tempo que eu te conheço, então? Tem... E a parte boa de Caramba. tudo isso é que como nós não namoramos, nós casamos, logo Já a gente foi. namora até hoje. Bacana, legal, Tá velho. vendo? Com Que certeza. romântico. Isso é muito bom. Coloca o fundo musical aí, Eduardo. É, Vai rolar a declaração de amor. Del, assim não, Del. Aqui, aí não dá, né? Não dá. Não quer não, né? Então, Ai, e ai. aí, Del, foi aí que eu legal, conheci. Então cara. você entende que tudo é o processo, né? Que de onde eu estava, onde eu passei, onde eu cheguei, pra onde eu estou hoje. Sim. Então, sim. tudo é isso. Hoje nós temos a nossa cria, né? O nosso filho, o Luca. Muito bonito. E é porque, Esperto, é rapaz, porque que os menino pais esperto são é aquele. lindos, né? Ai, Os ai, pais ai. são lindos. Cada um com sua então genética. Não tem como. Não tem como. Tá. E o menino já nasceu com E ele é celular esperto, vai assim. ser artista, isso aí. Ele vai. Ele vai ser. Ele Aquele vai. ali vai, tá? Então, assim, e nós somos muito parecidos, né? Uhum. As pessoas aí que conhecem, que sabem, a gente, Oi, pessoal. graças a Deus, a gente tá muito bem no Aham. casamento e vamos nos casar de novo. Ai, é mesmo, vai fazer, renovar os Ele não votos. sabe, não. Ih, tá pedindo agora? Não vai ter pedido. Ah, vai ser de surpresa. Vai. Vai dar um susto no homem, já deu um susto no você. Ele vai casar sem saber. Ah. Mas diante de tudo isso, tem uma situação que eu preciso te contar. Pera aí que você vai contar daqui a pouco. Antes dela contar essa situação aí, deixa eu falar pra você que é comerciante, que é empresário, que quer servir bem todos os seus colaboradores. Cozy VIP é a melhor opção. Cozy VIP tem sempre uma comida de qualidade, saudável pra você e toda a sua equipe, hein? Deixa eu mandar um abraço aos meus amigos Marcos e Rodrigo da Cozy VIP. E a você que quer comprar uma roupa também de qualidade, um jeans muito bom, masculino e feminino, a de Castro Moda tem sim jeans pra você aproveitar, em promoção pra você o ano inteiro. De Castro Moda, vai lá no Instagram da De Castro Moda, é pra você aproveitar todas as promoções. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Josemar da De Castro Moda. Se prepara, porque agora a Geilza vai soltar uma bomba. Solta aí pra gente aí, que eu quero ver, vai lá. Na verdade, eu vou contar a história pra ensinar os jovens como conquistar uma mulher. Ai, Logo no início, no primeiro encontro. essa eu quero ver, tá? Vai lá. Ele tinha que estar aqui. Tinha que estar porque... O que ele fez, rapaz. né? Na primeira 1 hora. Ele pode que escrever um manual agora e... Que nós nos conhecemos ali na festa, ele chegou no meu ouvido e falou assim... Eu Deixa tenho eu R$1 te milhão perguntar, na deixa eu te conta. perguntar uma coisa. Eu tenho que gastar na hora. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sim, na sua casa tem bicama? Bicama? Aí eu, Você não tá bicama? falando sério, Bicama não? é uma cama em cima da Sim, outra, sim. né? Aí eu, bicama? Não, por quê? Porque você tem 2 colchões. 2 colchões. Ah, meu Deus. Essa do livro de Ari Toledo, né? Não, que ele tirou. Rapaz, o homem foi longe, Eduardo. O que você acha disso aí, Eduardo? Puxa aí que eu quero ouvir de você. Foi criativo ou não foi? Rapaz, e o pior é que ela gostou, né? Não, gostou? 9 anos, Gostou, meu se amigo. apaixonou, casou. 9 anos, meu amigo. Puxa, se eu Que tivesse conversado com receita, ele tá? antes, acho que eu tinha usado essas táticas aí. Rapaz, tá certo. E aí, qual foi sua reação nessa hora? Como eu comecei a rir, né? Eu falei assim, não, é esse. É muito Me conquistou pela corajoso. foto daquele jeito. Aham, zarou. Aí depois me soltou, eu falei, é desse Zarou. nível. É desse. Falando que tem bicama e levando gelo pra botar nas pernas, tem é a receita. Você que tá em casa, você que é um jovem, que tá aí esparramado agora no sofá, que tá aí que você não sabe como que você vai conquistar aquela princesa lá que você quer, tá aqui, ó, a receita foi dada. É falar que tem bicama e levar gelo lá no negócio e com a outra. Zé, deixa eu aproveitar Eita, aqui agora nós. e mandar um recado pra você aqui. Adriano. Pra mim? Vamos lá. Ih, não, se for cobrador, não fala não, deixa pra depois. Deixa pra depois. Aqui, Rony Clay Aristides Oliveira. Rony Clay, gente boa. Boa noite, meu amigo Adel. Aqui é Caçulo, seu amigo de infância. Parabéns por esse programa, muito abençoado por Deus. Ó, Que legal. aí agora cara. vou emendar aqui, Janaína Reis, Geilza, dona do meu ataque cardíaco dessa semana. Por quê? Um exemplo de pessoa, gosto demais, Janaína Reis. Vai contar essa O história instrutor aí. Macalé, olha ela.
Será que ela gosta de falar? Ele dizendo. Novidade. Não. Ô, novidade. A gente não gosta, né, Del? Aham. Nós somos todo mundo aqui quietinhos, Eu tranquilos. Mesmo, eu não gosto tanto, eu não gosto de prosear que eu chego e inventei um programa pra ficar conversando piada. Ei, que história foi essa que você quase matou? O que aconteceu? Não, ela é advogada também, né? sim. Doutora Janaína. E eu só liguei pra ela. E eu liguei assim, foi ontem. O telefone tava meio ruim, a vivo, né? Sim. E tal. E aí eu liguei pra ela, não conseguindo falar. Falei assim, eu quero falar com você. Ela me ligou, doutora, o que é? Eu falei assim, não, eu tô na rua e tal. Eu falei, não, depois eu te ligo. Aí ela, mas o que é? Eu falei, não, depois eu te ligo, é tranquilo. Aí ela, ai meu Deus do céu, eu tô morrendo de medo. Já começou a ligando, desesperar. Você nunca me ligou, o que tá Sequestro acontecendo? relâmpago. Eu falei, não, Geusa tá lá relaxa. na posse Filho, de 10. Advogado, todo minuto é um flash. Misericórdia. Nosso coração é testado a todo momento. Eu imagino. Então Vamos falar foi de isso. coisa séria, então? Ai, não é sério que a gente tá falando, não? Claro que... Quem tá contando história é você, não sou eu, não. Vamos falar de coisa séria, então. Você falou que é advogada e muito boa, por sinal, né? Já tem aí um respaldo. Quando você se formou, se preparou para fazer a prova da OAB, fez a prova e se tornou advogada. Como que foi aí você se achegando, então, nesse novo mundo, novo mercado de trabalho, uma nova área profissional? Como que foi essa sua introdução à advocacia? Olha só, a mudança, né, de uma profissão para outra. Sim. Então, a mudança, ela foi com muito cuidado, né? Sim, com muito cuidado, sim. com muita dedicação. Ali, a gente terminei a faculdade, né, depois passei na prova da OAB, é uma prova sofrida, surrada, é uma prova difícil. Imagino. E nós aqui temos uma dificuldade que tem que ir para outra cidade, né? É uma prova que ela depende do seu estado físico e emocional, Sim. além do seu conhecimento. Verdade. Então, não é uma prova apenas para saber se você sabe ou não. É uma prova que testa você a todo momento. Ali você está concorrendo com você. Não é um concurso público que você tem, eu perdi porque outra pessoa estudou mais que eu. Verdade. Né? Então, a prova da OAB, ela é assim, uma prova em que realmente seleciona muito. É uma prova bem difícil que exige uma nota razoável para conseguir passar. Sim. Então, passar dessa etapa, né, que foi assim, de muitas renúncias, né, que eu tive que fazer mesmo. Imagino, né? Para se preparar. Para poder se preparar. Pra se dedicar. E Depois, você já tinha filho, né? Já tinha. Filho, O então Luca já tinha era uma pequeno. dedicação. E assim, a minha sogra, quem sempre ficou com o Luca, e é uma mãezona, assim, pra mim. Imagino. Sem a minha sogra, eu acho que eu não teria conseguido passar, né? Então, assim, na por esse época período, que eu passei. Né? Então, eu passei, né, na UAB, e quando eu ali já passei, eu já estava na minha cabeça Já tava a minha mais ou logomarca. É mesmo? O que eu, já tinha tudo. Já tinha minha projetado. logo, já tinha tudo. O que eu ia fazer, o que eu ia falar. Eu já sabia. A área, como que você definiu a área de atuação? Como que foi? Primeiro, eu gosto muito da área de família, né? Então, eu especializei ali em família. Sim. E porque eu trabalhei antes na Defensoria Pública como estagiária com o Dr. Rodrigo Borgo. Foi também bacana. o meu chefe, além do Dr. Bruno, o Dr. Rodrigo foi. E ali eu aprendi muito na prática. Eu imagino. Né? São família, feras, né? Porque ali é processo todo momento, né? As pessoas que têm condições financeiras de contratar um advogado, ele tem a defensoria pública. E ali os defensores sempre, ao menos comigo, né? Eles sempre foram muito abertos e me deixaram muito à vontade para aprender e para perguntar. Sim. Então, eu aprendi muito ali. E também, nesse período, eu sou mediadora judicial. Sim, tá? é verdade. Eu sou mediadora judicial, eu sou cadastrada no CNJ, então eu sou oficial. E atuei no fórum aqui de São Mateus, né, na mediação. E na mediação também é muito questão de família. Sim, então, conflitos, né, eu consegui familiares. ter uma experiência muito grande e ter segurança para atuar na área de família. Sim. Então, eu comecei atuando na família. E também a parte criminal, né? A minha segunda fase da OAB foi na criminal. Sim. Eu peguei aquele conhecimento que eu tive da TV lá atrás, que eu falei, que acompanhávamos o momento do crime, que acompanhávamos delegacia, que acompanhávamos o processo
processo, que acompanhamos muitos júris. Sim, né? verdade mesmo. Então, a gente já tinha um conhecimento bom. E ali eu só peguei aquele conhecimento teórico da faculdade, o que eu tinha, e fui para a prática. Então, eu falo que qualquer profissão que você queira trocar, queira iniciar, primeiro você tem que se espelhar nos melhores. Sim. Então, você tem que buscar os melhores. Muitas pessoas, elas começam ali e começam a ganhar dinheiro e acham que o dinheiro que ela ganha é apenas para a manutenção dela. E, na verdade, vem aquela questão de educação financeira que a gente tem também que dividir uma parte para poder investir em conhecimento. Verdade. Então, desde o início, logo no meu primeiro ano de faculdade, primeiro ano de advocacia, eu fui para BH fazer a confraria criminal com os maiores criminalistas do Brasil, que é Zanoni Júnior, que é o advogado em que defendeu a Adélio Bispo, que deu a facada em Bolsonaro, que foi do goleiro Bruno, o Daledoni também, que também atuou no caso do goleiro Bruno, que atuou em vários casos, né, de grande repercussão nacional, o Jean Severo, que acabou de fazer o júri da Boate Kiss. Sim, então, verdade, eu acompanhei nós até temos lá. Isso. Os advogados ali também, eles participaram no caso do menino Bernardo. Então, assim, são advogados, né, que atuam no tribunal do júri e que eu busquei, porque eu queria júri. Sim. Né? Eu gosto da área do júri. E eu acredito que você tem essa aptidão para a questão de comunicação também, eu né? gosto muito. Então, assim, porque no plenário, na segunda fase do júri, no plenário, né, ali a gente tem a liberdade, né? A liberdade ali de trabalhar com as provas, né? Sim. E isso me chamava muita atenção. Quando eu era jornalista, eu falava que era uma encenação o júri, né? Eu achava, aquilo ali já tá tudo combinado. Eu achava que era uma encenação. É só chegar lá e repetir o que já ensaiou. Eu achava que era um teatro, né? Mas quando eu vi que o advogado ele tem a plenitude de defesa, né? Que é o que a gente chama o termo do jurídico, onde a gente consegue usar qualquer arma que a gente tiver ali dentro, que for acostada aos autos, seguindo o que o CPP manda, eu vi que é um campo grande, mas não é uma brincadeira. Sim, então, ali se estão eu vou vidas, me posicionar na área criminal, eu quero buscar conhecimento com os melhores. Então, eu tive a confraria em BH, eu tive a confraria agora no ano passado em Curitiba também. E a gente tem esse contato muito grande com os advogados, né, de todo o Brasil. Então, todo o Brasil hoje eu tenho um contato. Bacana, muito na área bom criminal. Isso. E aí a gente tem ali dentro, né, na própria confraria, os outros confrades, eles vão fazendo cursos específicos de lei de drogas, né, de leis especiais, de toda a legislação, né? Pra você ter ideia, no Tribunal do Júri existe curso de inquirição de testemunha, que é algo específico que muitas pessoas não dão importância. Que acho que é feito de qualquer forma, né? E não é. É muito. Então, assim, eu tive muita segurança para atuar, né? Então, o jornalismo me dava segurança, porque quando você vai entrevistar alguém, quando uma pessoa comum ela se depara na frente de um juiz, independente se ela esteja no processo ou não, ela já fica um pouco com receio, já dá aquele friozinho na barriga, é uma autoridade. Verdade. Né? E eu nunca tive isso, né? Eu muito, muito tranquila. Não estou dizendo que eu vou para audiência, ganhei todas, não é isso. Não existe isso. Né? Existe ali o contato com o processo, existe o profissionalismo, a sua dedicação, existe o respeito das pessoas pelo que rito, estão ali. Né, também. Isso. Então, assim, eu nunca tive esse medo. Né? Eu penso o seguinte, se você hoje está numa posição, é porque você estudou para chegar até lá. Isso não te coloca melhor do que ninguém. Verdade. Então, e você precisa colocar em prática aquilo que você aprendeu, né? Seja da melhor forma possível. Exato. Então, para ter um juiz, tem que ter advogado. É indispensável, né? Para a administração de justiça. Para ter advogado, tem que ter um delegado antes, né? Que fez ali a apuração, que teve o inquérito policial. Então, cada um na sua posição. E ninguém melhor do que ninguém. Desde que seja considerado respeito, né? Entre as pessoas, entre os profissionais, naquele momento de atuação. Então, para mim, eu sempre fui muito tranquila em relação a isso. Tá? Eu prefiro mais lidar com causas de direitos de família, criminal, algumas cíveis também. Mas, por exemplo, se você hoje falar assim, Geils, eu tenho uma situação empresarial para você resolver. Eu falo, não é a minha área.
Porque eu Sim. não posso pegar um tipo de assunto, de um processo que eu não domino para prejudicar o cliente. Sim. Isso parte de um pressuposto também de ética, né? Sim, né? Eu não vou. você não A também minha visão hoje não é apenas, a gente não trabalha de graça, mas não é apenas o dinheiro, né? Eu tenho que prestar o meu serviço da melhor forma. Então, se eu não Verdade. estou capacitada naquela área, eu não vou. Uhum. Então, é isso que eu acho que o jovem advogado tem que prestar atenção. Sim. Nós, quando nos formamos, pegamos a carteira da OAB, muitas vezes somos incentivados a pegar qualquer demanda que aparece. E a primeira demanda que aparece, geralmente, é da família. Não é da família, da vara de família, não. É da sua família. Alguém é de arruma família. alguma Ô, treta. Geilza, eu tô aqui com um carnê que eu comprei lá uma geladeira lá na loja, e aí a geladeira não tá funcionando, eu fui lá e eles não querem trocar. E aí, Geilza, o que eu tenho que fazer? Alguém arruma alguma treta. Geralmente. Então, ali você vai, né? Chegou alguém, você pega, você procura, você sabia que você pode assistir a audiência? Audiência, qualquer o pessoa cidadão pode comum assistir, é qualquer mesmo. pessoa pode entrar, bater lá na porta, entrar, Mas sentar e assistir a mas audiência. a audiência de terceiros que não tem nada a ver? De terceiros. É mesmo? O Não que você sabia. não pode assistir Se é manifestar. audiências Tá. audiências que ocorrem em segredo de justiça. Por exemplo, uma audiência da vara de família, eu jamais vou entrar se eu não for parte de uma advogada. Sim. Né? Mas uma audiência da vara civil, você quer prestar atenção, você quer entender, você quer saber como acontece, você pode chegar no fórum e pode assistir a audiência. Sim. Né? Hoje a gente tem essas restrições de medida de segurança, né? Por causa do Covid Sim. e tal. Mas você pode. Então, muitas vezes ali no fórum, eu sentava lá e assistia a audiência. Né? Quando eu estava estagiando mesmo, eu pedi ao doutor Alceni para permitir que eu estagiasse no gabinete dele. Eu estagiei ali voluntariamente apenas para aprender, né? A prática. Nossa, com certeza. E A muitas experiência que eu pessoas imagino que você tenha não param tido para ali. isso. Não é de direito só, mas toda e qualquer profissão, a prática é diferente da teoria. Sim. Né? Com O que a gente certeza. aprende na faculdade nos dá uma base para chegar na prática e saber como resolver. Agora, na prática, existem formas, né, diferentes de com conseguir. certeza. Então, tem essa questão da dedicação, né, de uma profissão para outra. O quanto você tem se dedicado, o que você quer crescer, onde você quer chegar. Verdade. Agora, vamos moldar aqui. Há muito tempo atrás, para que a população, de modo geral, tivesse informações acerca da justiça, das leis, assim, ou elas recorriam, as pessoas, né, recorriam aos livros, ou recorriam ao próprio profissional, próprio advogado, próprio juiz. Hoje existe o que muitas vezes pode ser um benefício, mas também pode ser uma questão negativa, que tem essa questão da internet, que as pessoas, eu tenho um problema, vou lá na internet, jogo, e aí eu pego determinada informação, aqui eu sei como resolver, assim, vai dar. Você acredita que isso atrapalha ou contribui para que a população consiga, de fato, alcançar a justiça em si? Essa questão de informações conturbadas, de informações que não necessariamente são reais no momento da pessoa buscar o direito que ela deseja. Não, eu digo que toda informação é bem-vinda e ela tem que ser propagada, né? Então, o Dr. Google, ele faz muitas consultas realmente. E acontece de cliente chegar já falando que você vai resolver. Aí já fala assim... E quando chega para a realidade, né, a gente já identifica que é Dr. Google que falou. Não, abrindo aspas aqui, não querendo te interromper, principalmente nos casos, por exemplo, de calúnia e difamação. Fulano falou de mim no WhatsApp, eu quero processar e eu quero tirar aí 50 mil reais dele hoje. Eduardo vai ter que me pagar 49.990, tá? Acontece Primeiro, isso, as né? pessoas já falam que assim, eu vou te processar por calúnia, injúria e difamação. Rapaz, pra você conseguir cometer os três crimes Os três no em um mesmo só, momento, né? é difícil. É difícil, porque assim, são crimes três tipos contra a penais. honra, né, que acontece muito. E as pessoas, aliás, não sabem como lidar e qual a consequência jurídica disso. Sim. Né? Então, cada um tem o seu momento, né? Tem o fato, como é falado, a depender, que a gente consegue definir se é calúnia, difamação ou injúria. E Sim. cada um tem, né, a forma de seguir o processo. Independente, essa pessoa ela já sabe que ela tem que registrar um boletim de ocorrência. Isso aí o Dr. Google falou para ela. Sim. Né? E depois disso, ela vai lá no juizado especial, porque isso aí ele pode correr no juizado especial criminal, e aí ela mesma, sem advogado,
pode ir lá. Sim. Ou com advogado, porque nós, como advogados ali, a gente enxerga o processo no final. Sim, já, né? Então a gente já sabe o que vai geralmente dar. Já fala, o juiz vai ter esse ou esse pensamento. Então, assim, as pessoas realmente elas já acham que já sabem e que vai ganhar dinheiro em cima porque disso. viu não lá uma notícia porque fulano a quem ganhou dinheiro de fulano de Verdade. R$50 mil por difamação. Tá, mas quais são as provas? Qual a condição? Então, assim, a justiça, ela tem que balancear tudo isso. Qual foi o prejuízo que essa pessoa teve em relação a isso? Sim. Né? Existe também um acordo de paz que é feito. Você vai lá no Instagram, no Facebook, você fala mal de alguém. A condição para muitas vezes, para um acordo de paz, a pacificação social, né, que a gente fala hoje, é você ir lá e publicar que você está se desculpando com a pessoa. Então, o Google, ele ajuda, sim, para você ter o conhecimento do que você pode fazer, o que você pode buscar. Ele não quer dizer que o que você viu ali realmente é tudo. Vai refletir também no seu caso, assim, né? E muitas vezes a gente tem até informações, um exemplo muito claro. Quantas vezes você já ouviu falar que a pessoa vai requerer a guarda compartilhada da criança para ficar 15 dias com um, 15 dias com outro e não pagar a pensão? Tem isso. Não existe. E nós estamos acostumados a ver isso a todo momento. Vou pegar esse menino, porque aí eu não preciso pagar. A mãe tá gastando dinheiro com salão com unha e aí eu não Verdade, tem isso. É isso isso que acontece. E na verdade não, tá? O ordenamento jurídico, por exemplo, ele não admite a guarda alternada. 15 dias é guarda alternada. Isso daí hoje no Brasil, juridicamente não. Na prática muitos fazem, mas não vai ter ali o respaldo judicial. Entende? Então, assim, a guarda compartilhada, a pessoa só compartilha os direitos, as decisões sobre a criança. Se a criança vai estudar ali, se a criança vai estudar lá, é sobre isso. Então, assim, o Google, ele ajuda, mas também ele atrapalha. E quando você suscita um direito que o Dr. Google te falou, você vai ter que ter um advogado. O advogado, ele é indispensável à justiça. Então, a gente tem que ter conhecimento. Tem um advogado ali. E aí, ele vai chegar pra você e falar assim, Del, não é assim. Não é assim. E aí começa, de fato, o processo. Inclusive, assim, várias vezes, né, vem pessoas me falando que, doutora, não tá pagando a pensão, não vou deixar ver a criança. Mas é direito meu. Verdade, tem essa outra coisa, né? É direito meu e tal. Me falaram que eu tava errada. Eu só falo assim, você tá errada. Aí, pronto. Você tá errada. Só confirma. Porque são institutos diferentes, né? São questões diferentes. Verdade. A pensão alimentícia é obrigação. A visitação é um direito da criança. Sim. Então, se você não paga a pensão, você tem que visitar. Mas a obrigação de pagar a pensão também existe. Existem outros meios de cobrança. Então, assim, o Google ajuda muito, mas ele também atrapalha para a própria pessoa, não no judiciário. Porque pro judiciário existe o filtro do advogado. Então, ali não. Importantíssimo. Né? Pro advogado, não. Na sua área, né? Os casos mais típicos que você se depara são o quê? Reparação de danos? Então, Del, como eu te disse, eu atuo muito, né, mais na área criminal e família, né? Na área de família, né, a gente atua, né, o leque mesmo de família, a gente vem com divórcio, a gente vem com alteração de guarda, né, ou fixação de guarda, com alimentos. E a questão mesmo criminal, mais na lei de drogas, né? Eu atuo bastante na lei de drogas. E também dos crimes típicos, né? Do Código Penal. Sim. Que são os crimes mesmo cometidos, roubo, furto, júri, né? Homicídio. E aí os vários tipos mesmo de crime. Então, a gente, quando a gente vai lidar, né, com determinada área, não é a gente que escolhe. Né? Então, a gente tem que estar preparado para atuar naquilo dali. Naquele âmbito ali, você ter um leque de situações diferentes que podem acontecer, né? E na área de família, eu tento muito, eu trabalho muito com a pacificação social mesmo, pela Tenta questão buscar uma da mediação, né? Geralmente. Porque sempre, por exemplo, que um casal vai se separar, eles têm um motivo deles, mas a criança não tem. Sim. Então, a gente sempre tenta ali, um acordo sempre é melhor nesse caso, né? A depender, nem sempre. Se conseguir chegar até a mesa, né? Sim, então assim, o meu trabalho mesmo, às vezes eu quero encapsular aquela criança para ela não sofrer com aquilo, né? Então, a minha orientação mesmo em família, eu tento a forma mais tranquila,
construir um acordo, né? A gente Sim. tenta sempre ali, até mesmo para a questão familiar, né? Perder um vínculo, uma briga, isso é ruim para a questão de família. Verdade. Em relação à área criminal, é naquele momento, muitas vezes um crime de trânsito, né? Atendemos muito também. É mesmo? A pessoa bebe, ela vai, causa um acidente, ou então ela vai ser encaminhada, ela vai precisar de um advogado. Tem um procedimento que vai ter que acontecer, vai né? ter que acontecer. Precisa ser ouvido pelo... Vai ter que acontecer. E muitas vezes, né, nós, né, antigamente, a gente via aquela figura do advogado meio assim, arrogante, meio grosseiro, que já chega metendo o pé e tal, né? Existem colegas que têm atuação assim, mas a minha atuação é mais pacífica. Tá? Eu vou literalmente dentro da legalidade. O que está ali na lei, o que está no direito, o que é direito seu, eu não preciso gritar para ninguém me escutar. Eu preciso falar o que tem que ser dito. Isso né? aí. Então, é da forma Na verdade, que a eu gente consegue acredito trabalhar. que a figura da mulher na advocacia, eu acho que traz muito isso, né? Traz essa forma, esse jeito de lidar também com o direito e trazer o direito à tona sem precisar ter aquela rigidez, né? Trazer de forma inteligente, de forma, né, técnica e capaz também de fazer com que o resultado seja satisfatório para a vítima, ou para quem está buscando o direito, né? Sim, porque nós não precisamos gritar, nós não precisamos impostar a voz. É claro que às vezes é necessário, né? Mas ali você ter conhecimento é o necessário, é o suficiente. Verdade. Agora, Gilza, existe um tabu na questão criminal, que eu acredito que você já deve ter sido interpelado algum dia por isso, ou até mesmo já ter pensado nisso. Naquela questão das pessoas falarem assim, gosta de defender bandido. Como que você lidar com isso, com essa visão das pessoas? Até porque, por exemplo, na área de família, eu acredito que você tenha que ter essa consternação de fazer a conciliação e de ter o sentimento com a família, mas aí na área criminal, sendo a pessoa a qual você está defendendo, sendo a vítima ou sendo o réu, no caso, você tem que ter a sua atuação técnica e também ter o serviço satisfatório. Como que você lidar com isso? De ser assim, tá defendendo o bandido. Como que seria? Olha só, na verdade a gente tem que analisar, né? Defender o bandido, quem é bandido? Bandido é quem responde um processo criminal? Teoricamente, sim. Né? Quem está respondendo processo criminal pode ser enquadrado como bandido. Mas aí eu te pergunto, será que nós sabemos hoje, né, que quais são os tipos de crime que a gente não pode cometer? Nós não estamos isentos a nada, tá? A gente pode sair daqui dirigindo agora, atropelar uma pessoa que quis se matar, se jogar na frente do carro, a gente não está vendo, nós vamos responder um processo criminal, né? Para aquela família que não sabe que a pessoa queria se matar, talvez você que matou a pessoa. Talvez você então você passa a ser o bandido. Então eu sempre levo para essa reflexão, quem é o bandido? Sim. Segundo, a justiça, né? Ela está ali justamente para quê? São dois pesos, né? Você fala, o outro fala. Um fala, o outro prova ou se defende. Sim, então, a gente não defende o bandido. Eu não defendo a pessoa. Eu defendo o direito dele de acordo com o ordenamento jurídico. Se a pessoa comete um crime e ela consegue ir para a rua após, é porque as leis autorizam. Então, não sou eu que estou aqui no final da fila, né, defendendo os direitos dessa pessoa, que estou ocupada pela legislação que foi aprovada lá. Sim, existe um contexto Congresso. Político, né, que precisa aprovar as leis. São situações que deve ser uma questão de reflexão, né? Quando a gente fala em bandido, a gente pergunta o que é o bandido para você? Né? Como que é o bandido? E aí vem esse exemplo que eu te dei. Eu estava conversando outro dia, um pai de família, eu vi uma reportagem, um pai de família, infelizmente, um cidadão trabalhador, estava saindo do seu trabalho até, infelizmente, ele atropelou uma menina de 5 ou 6 anos, a menina estava com os pais, com a mãe, estava com a mãe, e de repente a menina se desgarrou da mãe no meio da rua e partiu para a rua, e o cara consternadíssimo, tem um vídeo até emocionante, o cara
falando com a família, né, da criança, falando, puxa, se eu pudesse, eu dava minha vida para essa criança voltar, mas não tinha jeito, a criança morreu, de fato. Então, assim, e aí ele teve que responder um processo, seja culposo ou doloso, mas ele responde, né? Se é culposo ou se é doloso, isso vai decidir lá na frente, né? Sim, porque vai ter então. investigação em cima disso. Para as pessoas que estão em volta, que não sabem o que aconteceu, ele é o criminoso, foi ele que matou sua isso filha. Que aconteceu, aí, as pessoas que estavam ao redor começaram a fazer até um movimento de querer agredir ele. Essa pessoa, geralmente, uma situação dessa daí, ela sai do local, ela foge para resguardar, a integridade dela, e aí acha que a pessoa fugiu para não socorrer, para fazer isso. Né? Então, assim, é todo um contexto que tem que ser analisado. Verdade. Então, a primeira coisa a se perguntar é, o que é bandido para você? Né? O que é o bandido? Porque o bandido é quem comete crime? Então tá, então vamos falar de crime. Né? Quais são os tipos de crime que você já cometeu? Eu vou te dar um exemplo. Pilha. Você descarta em local ou você joga no lixo? Ah, verdade. As pilhas, né? Baterias. É um crime ambiental. É, verdade. É um crime ambiental. Verdade. Pra você ter ideia. Sim. Então, assim, são situações... Furar sinal de trânsito, sinal vermelho. É um crime de trânsito. Verdade. Né? É uma infração, né? De trânsito, na verdade. Infração de trânsito. Então, assim, colocar fogo. Quem aí mora em um bairro que os vizinhos amam tacar fogo na vegetação? É crime ambiental. Verdade. Então, assim, quem é bandido pra você? Né? Então você vai definir, então tá, bandido é quem rouba, quem mata, quem faz isso, então são esses tipos de crime que são bandidos, o resto não é. Pois é, então é uma questão até filosófica, então, né? São situações diferentes, verdade. né? Quem frauda mesmo, questão aí de impostos, né? É crime. É crime verdade. também, mas ele não colocou a arma em ninguém, ele não furou ninguém, ele não matou ninguém. Mas é crime. É crime, então, verdade. assim, são bandidos, muitas vezes, né? São chamados de bandidos. Então, a gente tem que analisar isso. Então, eu não defendo bandido. Eu defendo os direitos de toda pessoa, inclusive os seus. Sim. Inclusive os seus. Então, a gente tem que ter aí esse respeito, né, pela profissão das pessoas, porque nós, para chegarmos até aqui como advogados, a gente estudou e a gente estuda até hoje. Se prepara, né? Então, para eu estar aqui falando sobre direito, eu tenho que ter um respaldo, eu tenho que saber o que eu estou falando e onde eu vou. Verdade. Então, da mesma forma que essa pessoa que falou que você defende bandido, muitas vezes ela pode ser chamada, ela pode precisar, né, em algum momento. Aí a questão, você é bandido? Verdade. Boa resposta. Me convenceu. Agora, olha só, Geilza. Às vezes eu fico pensando o seguinte. Existem pessoas que elas têm o desejo de se tornar advogado, se tornar um juiz, se tornar um delegado. Mas ela tem aquele receio, né? Porque acha que é muita coisa, tem que ler muito, tem que estudar muito e tal. Tem diversas desculpas que a pessoa acha para isso. Qual seria a motivação que você daria para as pessoas que estão em casa, que tem esse sonho, que tem esse desejo de se tornar um advogado, de ter uma carreira profissional nesta área? Qual seria a dica que você daria para essas pessoas? Eu digo, essa pessoa, ela para, no momento em que ela olha para tudo que ela está à volta, né, em volta dela e pensa, se ela ficar sentada lá, do jeitinho que ela está, ela vai conseguir daqui a 5 anos estar onde? Verdade. No mesmo lugar. Então, para você crescer, para você realizar um sonho, você precisa se mover, você precisa sair do seu lugar, na sua zona de conforto, né? Embora muitas vezes a gente não tenha um conforto. Mas geralmente ela precisa querer. O primeiro passo é ela querer. Então, ela tem que mudar, né? A motivação, o ânimos, né? dela. Então, a pessoa, ela tem que se automotivar. O que ela quer daqui a um tempo? Né? Onde ela quer estar, onde ela quer chegar, né? Nós sabemos que nós começamos a faculdade e nós terminamos, mudamos, e quantas pessoas continuam no mesmo emprego? Quantas pessoas continuam fazendo, né, a mesma coisa? Mas aí vem, a pessoa gosta, ela ama o que ela está fazendo, então é isso que ela vai fazer. Agora, ela está insatisfeita com o que ela está fazendo, ou o que ela está fazendo não vai dar suporte para ela alcançar o que ela quer, então ela muda, ela tem que se automotivar. Então, Del, hoje a gente tem um conhecimento de que as pessoas em que mudaram de vida e que hoje são inclusive bilionárias, elas mudam hábitos. E pra gente mudar, a gente tem que mudar nossos hábitos primeiro. Verdade. Um exemplo eu vou te dar. Se você todos os dias toma um banho quente, por que você não passa a tomar um banho gelado?
Sai da sua zona de conforto. Seu corpo precisa saber que você quer mudar. Sim. Então, quando o seu corpo entende que você quer mudar, automaticamente os seus pensamentos vão em busca de outras coisas. A gente trabalha o dia todo, a gente tem nossos problemas, temos nossas famílias para cuidar. Mas se a gente ficar vivendo ali, vamos deixar acontecer, a gente não vai sair de onde a gente está Verdade. hoje. Então, muitas pessoas você vê que tem uma família com uma situação financeira ruim e que o filho fala assim, nossa, eu quero ser médico para poder conseguir sustentar minha família melhor. Né? Só que essa pessoa, ela tem que ser, ela fica aí dependendo de quê? Ai, mas ninguém me incentiva, ninguém faz isso. Deixa a vida me levar, né? Ai, fulano conseguiu porque fulano tem um pai que trabalha não sei aonde. Fulano deu conseguiu porque também deu sorte. Sorte, ele existe você acordar às 5 da manhã para estudar. É, verdade. Isso é sorte para você trabalhar. Sim. Agora você ficar... Hoje eu vi uma frase, sorte é uma soma da oportunidade versus a preparação. Se você estiver preparado, quando a oportunidade chegar, você vai saber aproveitar. Exato. Um exemplo, né, que eu te dou é a prova da UAB. Da primeira fase até a segunda fase, são 45 dias para você estudar. O código, no meu caso, foi o Código Penal, né, de processo penal, o Código Penal, Código de Processo Penal e leis extravagantes. Então, a gente tinha um material que, se eu fosse dividir o estudo diário que a gente tem na escola de 4 horas, eu levaria mais de um ano para estudar para a OAB. E eu tive que estudar em 35 dias. 35 dias, né? Então, para isso, eu tinha que acordar de madrugada para estudar. Sim, eu tinha que dormir tarde para estudar. Então, eu tive sair da que zona renunciar. de conforto de verdade, né? E o doutor Alcenir falou comigo isso. Ele falou comigo assim, Geilza, toda conquista tem renúncia. Sim, Nada verdade. cai do céu. Verdade. Nada. E essa frase dele me marcou muito. Sim. Foi na época que eu estava estudando. Enquanto você não renunciar a saidinha, a praia, focar, pensar o dia inteiro nisso. Pelo menos por um período, né? Você não vai. E modéstia à parte, você é uma pessoa em que eu acho muito interessante. Você, quando tem um projeto na sua cabeça, eu posso falar, porque já tem muitos anos que eu te você tá falando de mim mesmo? Eu achei que você tá falando de você. Você, quando tem um projeto, você veste a camisa, você sonha com isso, você busca isso e você faz isso acontecer. Verdade. E muitas vezes o que eu acho legal em você é que você começa o seu trabalho, você começou. Se você vai continuar ou não, é uma decisão sua, mas você começou e muitos não começam. As pessoas tendem muitos não fazem. Não se encorajar a começar. Então, menos, né? eu acho um exemplo em relação a isso. Das pessoas verem o seguinte, qual o pensamento que você quer, o que você quer. O podcast foi um pensamento que você teve, foi uma visão que você teve. Você teve, né, Eduardo, né, o Eduardo aqui com você para somar. Tá acontecendo, deu certo. Verdade. E se você tivesse só pensado, mas eu não tenho isso, mas fulano tem isso, não vai dar certo. Verdade. Então, primeira coisa, se mova, saia do lugar, passe a fazer o seu corpo entender que você precisa mudar, que você quer mudar. Sim. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Isso é verdade. Eles não vão mudar. Ótima dica. Geilza, passando agora da questão, né, da questão profissional de advocacia, nos últimos tempos aí eu tenho percebido que você tem estado muito atuante nas redes sociais, sobretudo no Instagram. Isso aí é um projeto seu? Ou você imagina que você pode contribuir muito mais? Tem muitas dicas bacanas. Às vezes eu acompanho o seu Instagram. Paramos a transmissão para falar. Voltou a jornalista. Ai. Gente, ele quer saber do que eu penso eu agora. Quero saber tudo. Eu falei que aqui eu ia perguntar tudo. Quero saber. O que você imagina? Mas é muito bacana, assim, a sua iniciativa de levar informação, de levar o direito para as pessoas também através do meio de comunicação é muito interessante. De onde surgiu essa ideia? Na verdade, eu gosto de falar, né? Ninguém percebeu isso. E o que acontece? O direito, né? Nós temos ali aquela profissão que ela é bem formal, né? Nós tínhamos esse pensamento. Hoje você vê que os advogados estão mais à vontade, mas sendo eles mesmos e atuando na área deles. Verdade. Então, o que eu percebi? Eu percebi que os advogados, até mesmo quando jornalista, era difícil dar entrevista na TV. Eu percebi uma vergonha de falar. Então, era muito difícil a gente conseguir naquela época. Hoje está um pouco mais fácil. Sim. E aí eu percebia que a forma de falar, porque nós do meio jurídico, se eu começar a falar o juridiquês aqui, você vai entender parte.
né? Mas talvez quem tá em casa as pessoas em tenha casa não estão dificuldade. assistindo. Então, no jornalismo, eu tinha que entender o juridiquês. Olha aí, Eu tinha que entender o juridiquês e eu tinha que traduzir para as pessoas. Então, qual foi o meu pensamento quando eu comecei no Instagram, né? Quando eu me formei, a primeira coisa que eu quis foi assim, não, eu vou falar sobre direito. E comecei a falar. Comecei a falar do meu jeito. Sim. Então, o primeiro é uma ferramenta que deu retorno. Meu primeiro cliente veio do Instagram. Ah, que legal. O meu primeiro cliente veio do Instagram. Puxa. E depois vários outros. Eu comecei a fazer o quê? A pegar as principais dúvidas que os próprios clientes me perguntavam Eles e traziam, transformar em vídeos, né? Legal. Ou até mesmo explicações. E como você tem essa facilidade, né? E muito nos stories também. Aquela questão de 24 horas só ali de responder perguntas. Sim. Então, o quê? São as principais dúvidas. A gente fala... O meu intuito com o Instagram é mostrar, claro, né, o meu dia a dia, sem reserva nenhuma, bem sou eu mesma. Você me vê aí no feed formal, Sim, mas legal. também nos stories eu estou sendo eu brinco, eu tiro foto, eu zoo alguém, Sim. sou eu, Geilza. Agora, no direito, eu posso falar de uma forma mais tranquila, eu posso falar de uma forma mais aberta, de uma forma que as pessoas consigam entender. Sim. Eu não preciso falar os termos jurídicos que um juiz, que um advogado vai entender. Eu tenho que falar o que o povo vai entender. Sim. Então, até porque o direito ele é formado para as pessoas, o né? meu projeto, né, interno, assim, é esse. Eu quero levar o conhecimento, né, em relação aos direitos que as pessoas têm, e esclarecer de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve, de uma forma que a pessoa consiga entender com a linguagem simples. Sim. Então, são vídeos, geralmente, quando eu gravo, são vídeos curtos, mas são vídeos que você assiste ali e você já consegue identificar. Muito bacana mesmo. Quando começou mesmo a questão de golpes, né? Eu gravei vídeos ali sobre golpes, vários tipos, inclusive muitas pessoas me falaram, doutora, eu não caí porque eu vi seu vídeo antes. E essa questão de golpe é coisa séria. E com o advento das redes sociais, a coisa parece que virou, se alastrou. Existe algum mecanismo de defesa para quem está em casa, assim? Qual que seria assim, o caminho? Por exemplo, geralmente eu recebo, né, no meu celular aqui, banco tal, entre em contato que você tem a conta não sei o quê. Existe um mecanismo de defesa para a população, para quem está em casa, se defender? Ou é simplesmente apagar e deixar para lá? A orientação que eu dou é o seguinte, ao invés de você ter dor de cabeça, nem abre. Sim. Se eu não estou devendo, eu vou abrir para quê? Né? Certo. Se há Mas uma instituição me cobrando, ela tem que me ligar. O problema é que muitas vezes... Porque isso geralmente é um jogo do bicho que os caras fazem. Eles jogam lá o nome de um banco qualquer, mas muitas vezes acaba caindo, por exemplo, um senhor, uma senhora que realmente tem uma conta naquele determinado banco, por exemplo. Existe também muitas questões assim, manda a conta de telefone, que nem existe, é um boleto que eles criaram lá para pagar. Conta de telefone que realmente é a linha que a pessoa tem lá naquela empresa, mas eles jogaram no bicho e conseguiram. Como que a população consegue lidar isso juridicamente? Por exemplo, se o pai e a mãe realmente caiu naquele golpe, o que tem que fazer? Fala aí pra gente. Olha, a primeira coisa, né, eu gosto de trabalhar muito com a prevenção, né, no sentido de a pessoa não cair nesse tipo de golpe. Sim. Então, a gente tem vários tipos de golpe. E, inclusive, tem um agora do Instagram que a pessoa rouba sua conta e começa a falar, meu amigo tá fora do país e tá vendendo isso. E você acha realmente que sou eu que tô falando, você vai lá, paga, enfim. Paga e... Muitos. Em um Nossa. dia aqui em São Mateus, eu recebi 4 ligações de pessoas me pedindo ajuda. E que pagou? Que caíram. Incrível, Então, gente, assim, não foi consigo muito, acreditar. tá? Tem vários tipos de golpes. Então, o primeiro passo é o quê? Tudo, aquela questão, não passa seus dados, não confirme os seus dados. Muitas vezes as pessoas ligam para você também ou mandam mensagem, fala que vai pagar um boleto, fala que é um desconto exclusivo, fala que está vendendo alguma coisa. Então, a primeira coisa, não faça nada por telefone, não transfira dinheiro para ninguém antes de avaliar, não pegue no calor da emoção. A pessoa vai lá, tá precisando. Ali que as pessoas caem, é no calor da emoção que elas caem. Mesmo assim, caiu num golpe, qual é? Ai, poxa, caí no golpe. Registrar um boletim de ocorrência, ou presencial, ou pelo site, né? E procurar um advogado para tentar entrar na justiça pedindo bloqueio imediato.
né? A gente também tem a forma, porque se foi transferência bancária, você pode entrar em contato com o banco e pedir, solicitar ao banco que faça o bloqueio naquela conta que chegou o dinheiro. O Banco Central, ele tem uma regulamentação. Tem essa possibilidade. Tem. Mas mesmo se for Pix, consegue fazer isso? Olha só, o Pix também, eles estão com certa segurança a mais no Pix. Você também pode fazer isso. O risco de você conseguir é bem menor, né? Porque muitas vezes, dependendo da quantidade de dinheiro, rapidez, eles né, conseguem transferir. Mas você consegue pedir ali o bloqueio daquela conta. Então, você liga para o banco, você informa o que aconteceu e pede o bloqueio. Geralmente, eles vão falar que não vão bloquear. Só que o próprio Banco Central, ele dá essa orientação, né? E os bancos, eles devem bloquear a conta por suspeita de fraude por um período de 72 horas. Pelo menos para então, conferir se realmente aconteceu. 72 horas, não teve nenhum bloqueio judicial, ninguém foi reclamar, não teve nada, o banco ele é obrigado a liberar a conta da pessoa. Mas aí dentro dessas 72 horas, a pessoa, eu tive um golpe, entrei em contato com o banco bloqueou. Dentro das 72 horas, eu tenho que buscar mais elementos comprobatórios para... Buscar um advogado para poder tentar bloquear esse valor. E aí o advogado ele vai te orientar ali quais são os meios que você consegue buscar. Né? Onde que realmente... localize que foi uma fraude. Mas o pior de tudo é que eu te falo, para você desbloquear esse dinheiro demora. Não, mas porque a justiça, ela é cega. Sim. Então, ela tem que, por mais que você está alegando que foi uma fraude, ela vai tentar... né? Aguardar que chegue a outra parte por um determinado tempo. Então, é um dinheiro que fica reservado. Mas dependendo de quem é a pessoa e dependendo do valor que for, para a pessoa, às vezes faz falta. Fica reservado, né? Você vai conseguir tirar depois, mas demora um tempo. Então, a primeira coisa é prevenção. Desconfio de tudo. Né? É compra de telefone, gente, pessoas caem muito. Tem golpe de nudes também. Que a pessoa manda foto. De nudes, a pessoa te envolve, manda uma foto sua tal, depois fala assim, tô com a foto sua aqui, vou mandar pra sua mulher, vou mandar pra sua mãe, vou mandar pros seus filhos, você me dá X, senão eu vou fazer isso. Nossa, então, assim, existem muitos tipos de golpes, né? E a gente também tem que estar ali atento à prevenção, né? A pessoa não cair e quando cai, a gente também já consegue dar medidas judiciais necessárias. Se você estiver nude meu aí, você não vai mandar pra ninguém não, tá pedindo dinheiro não, que nem dinheiro eu tenho. Eu não tenho nem nude, nem dinheiro, eu tô lascado, coitadinho de mim. Ei, você tá pelado. Tô pelado. Literalmente. Agora, Geilza, é muito boa essa sua iniciativa de levar essa informação para a população, de levar essa forma de construir também o sistema do direito nas redes sociais para as pessoas. Isso é muito bom. Agora, você acredita que uma informação em relação ao direito, ela pode fazer com que a pessoa tenha um resultado melhor naquilo que ela busca, às vezes ela quer resolver um determinado problema e aí ela vê lá a informação na rede social e consegue, de fato, ter o resultado satisfatório para ela? Consegue. Um exemplo muito simples. Você fez uma compra, né? Você fez uma compra, ou o produto veio com defeito, a loja não quer trocar, ou veio o produto errado, a loja não quer te ressarcir, você quer devolver, não está dando certo. Ou você entra com medida judicial para fazer isso, ou você procura o PROCON. No Google você consegue por exemplo, encontrar essa informação. Se você já deu essa dica, a pessoa simplesmente já sabe. A pessoa já sabe. Verdade. Então, assim, o PROCON ele vai resolver? Vai. E não precisa da medida judicial. Muitas vezes ele consegue resolver. Sim. Né? Então, assim, existem muitas formas de você resolver suas coisas, suas tretas, sem a justiça. Né? Você consegue fazer isso. A internet, ela te ensina muitas coisas em relação a isso. Eu vou te dar outro exemplo. Não tem essa questão de compra de veículos novos pelo PCD? Então, muitas pessoas cobram para fazer esse processo do PCD. E, na verdade, a própria internet te ensina a fazer isso. Ensina tudo. As pessoas geralmente cobram a questão de R$1.500, R$2.000 para fazer o processo para você. Só que o próprio sistema é tudo feito de graça online. Você consegue fazer. Entende? Então, assim, eu quero comprar um carro, será que eu tenho direito? Alguma deficiência, alguma necessidade especial que eu consiga ter desconto? Tem. Você vai lá e procura. Então, assim, é uma ferramenta exclusiva, assim, para você fazer, né? Para você tentar conhecimento. E outra, até mesmo essa questão de profissão, tá? O material nas redes sociais, no YouTube e tal, ele é muito grande.
Sim. Então, você consegue ter muita informação. Muita. Imagino. Então, fica onde está quem quer. É verdade, Porque verdade. quem não quer, existe muitos. É. Então, uma pessoa que mesmo que é uma cliente minha, para você ter ideia, hoje ela faz chaveiros de resina, ela aprendeu no YouTube. Ah, sim, acompanhou Ela olhando ganha lá dinheiro e com reproduziu. isso. Então, Puxa, tudo a gente muito tem, bom. né? Essa questão de Verdade, aprendizado. Verdade. Agora, Geilza, você está auxiliando também aí pessoas que foram dessa questão da barragem que teve lá, que foram atingidas pela barragem. Você também está fazendo esse trabalho? Sim, Del, sim. São processos, né, da Fundação Renova, Sim. né, a indenização. Foi aquele desastre que teve em Mariana, em Minas Gerais, né, onde morreram 19 pessoas e distritos devastados, né, que infelizmente é bem triste. Sim, com certeza. Eu estive em atingiu muitas Mariana. pessoas. Você esteve lá? Estive em Mariana o ano passado. Em outubro ou novembro, se eu não me engano, fiquei uma semana lá em Mariana para poder conhecer a necessidade, Sim, verificar. E realmente é uma história muito triste, né? E essa lama, ela veio então de Minas, né? E chegou até o Espírito Santo, chegou até a Bahia. E muitas pessoas ficaram ali sem trabalhar, Sim. né? Que dependiam. Muitas cidades ficaram sem abastecimento de água, pescadores sem trabalhar, pessoas que dependiam ali, né, do curso do rio para poder trabalhar, Verdade. ficaram sem. Então, a empresa, né, a BHP, a Vale, as empresas responsáveis pela barragem, elas estão indenizando, né, essas pessoas. Aqui em São Mateus são muitos pescadores, né? Pescadores, donos de pousadas, Sim. pessoas da comunidade ribeirinha, que elas estão sendo indenizadas por isso. Então, são processos administrativos, agora no sistema, né? Porque o processo, ele existe na 12ª Vara Federal em Belo Horizonte. E esse processo é onde corre, né, todas essas informações sobre esse ocorrido com a barragem de Mariana. Então, a gente aqui trabalha, assim, né, com esses processos. Mas ainda existem pessoas ainda que não tiveram acesso a essas restituições? Muitas pessoas. É mesmo? Muitas pessoas. O que acontece? Na época, muitas pessoas perderam casas, perderam a fonte de renda e buscaram o cadastro para receber uma ajuda de custo, né? Então, por exemplo, imagina, pessoas que sobreviviam exclusivamente da pesca. Da pesca. Como que ele vai pescar? Do nada, né? Não tem pode mais como. pescar e Então, acabou. muitas pessoas realmente passaram necessidade, né? Sim. E as pessoas cadastraram. Só que tiveram pessoas também que eram pescadores profissionais, por exemplo, mas que faziam um outro trabalho, né? Que você não precisa pescar todo dia. Sim. E aí ele conseguia manter com aquilo dali. Então eu não vou procurar porque não vai dar nada. E aí, com o passar do tempo, né, teve essa busca das indenizações, dos reparos, e isso ocorreu. Então isso ainda está acontecendo. Mas ainda tem pessoas que ainda não foi. Existem pessoas que ainda não fizeram Que ainda precisa buscar o direito ainda? Que isso. E quais seriam os procedimentos? A pessoa que talvez tenha o direito e ainda não deu nenhum passo. Qual seria o primeiro passo? A pessoa deveria ter feito, né, o cadastro na Fundação Renova, na Sinergia, na época, para poder requerer agora essa indenização. Sim. O cadastro ele foi reaberto até dezembro do ano passado. Né? Há rumores de que será reaberto novamente para as pessoas que se sentiram lesadas, prejudicadas, entrarem requerendo isso. Mas, fato é que existem muitas pessoas, inclusive pescadores profissionais, com documentação que não entraram. Que não entraram. Hoje, em nada, e nem a sua família. Sim, né? sim. Então, essas pessoas ainda podem recorrer a um advogado para tentar. Ou, nessa questão, né, ou também via judicial. Ah, sim. Então, indenização em Mariana, inclusive, está começando agora. É mesmo? Em Mariana, onde ocorreu o desastre. Nossa, eu achei que eles eram os primeiros que começaram. Eles tiveram essas ajudas, né? Tiveram algumas indenizações pelos outros programas, mas a indenização final, para fechar, assim, acabou isso daqui, não. É mesmo? Mariana Nossa, começa agora. eu imaginava que já tinha atendido todo mundo lá e agora estava atendendo os demais municípios. Não, porque Nossa. Mariana, entenda, Bento Ferreira, se eu não me engano, né, e Paracatu de Baixo, destruiu, acabou. Nossa. Acabou. Então, assim, são levantamentos, né, específicos. Qual era a sua casa, como era a sua casa. Lá em Mariana, eles estão construindo como condomínio para essas pessoas. Luxuoso. Estão construindo para as pessoas. Lindo. Provavelmente deve ser um condomínio de luxo, tá? Para essas pessoas que perderam. Então, além disso, as pessoas recebem indenização. Porque ali não é só o bem material, não é só a casa que perdeu. Sim, tem a história de vida, é a né?
história, a escola que você estudou, que você não pode mais ir. São as pessoas que estavam ali, o momento onde você brincou. Verdade. Então, assim, é uma história, né? Sim, que acontece e ali, o trauma, que não há né? dinheiro que pague. E o trauma da pessoa ter, às vezes, perder um pai, a existe. mãe, então, assim, né? todo dia, né? Toda vez que completa anos do desastre, essas pessoas sofrem. Sim, pessoas com que certeza. perderam parentes. Eu estive lá certeza. com os tios da menininha que sumiu, da Manu. Até hoje eles sofrem. Nossa, né? Que ela foi imagino. levada pela lama. Foi Sim. encontrada a 330 quilômetros à frente. Nossa. Então, assim, é bem triste. Uma situação muito triste. E aqui, né, a gente está tendo essas indenizações, sim, né? As pessoas aqui estão recebendo para Sim. poder ressarcir, Então você, ó, né, você esses que está em valores. casa aí, que talvez tenha ligado naquele período e depois já não procurou mais, você tem sim a possibilidade, procure um advogado, procure alguém que possa te orientar, te ajudar a de fato conseguir aí aquilo que de fato você merece. Você é um direito que você precisa ter aí para que tenha a sua vida também retomada na questão financeira, né? Geilza, foi muito bacana esse bate-papo com você. Acho que muita informação bacana, muita história boa, não foi, Eduardo? Tem algum comentário aí, Eduardo, pra gente fechar aqui? Vamos ver se tem alguém falando alguma coisa lá. Eu vou comer. Fica à vontade. Fica à vontade. Já Eu deve ter porque virado- não, eu vou porque lá vem bomba. Vai lá. Tem. O Antero, Ó. Antero Camurugi, né? Gente Nosso boa. último convidado aqui. Foi na quarta-feira que ele esteve aqui, né? Isso. Foi. Ele fez uma denúncia aqui, viu? Ih, rapaz. Primeiro ele que é reclamou que não tinha quitute quando Ah, ele veio aqui. meu Primeira Deus. coisa. Ô, Antero. Aí reclamou da gente. E depois ele Ih, pediu rapaz. pra Geisa parar de furar o sinal. Aí eu não entendi. Furar o sino aí. Depois ela vai explicar isso aí. Lembrei. Ó, a criminosa aí. Lembrei. Aí Lembrei. entrou mais algumas pessoas aqui, ó. Frank Pereira, advogada de respeito, sou fã. Ó, que legal. Gorete Rossini, será que ela gosta de falar? Mais uma aí, né? Aí a Gorete, né? Resumindo o que eu estou achando do programa. rapaz. Perfeito, tudo Que perfeito. legal. Alexandre Lennon, bate palminhas. Bárbara Lorentz. Ó, Fala, Bárbara. GG. Bárbara tá onde? Nossa amiga. Bárbara tá onde? Bárbara hoje ela mora fora do país, né? É mesmo? Que legal, cara. Ela tinha ido pra Califórnia, Aham. né? E hoje eu não lembro onde ela está. Ah, mas tá fora. Tá. Rapaz, Tá fora. legal. Um abraço aí pra você, Babau Bárbara. era do café, né, Del? Ah, gente Faculdade. boa. Verdade. Outra pessoa Ela, também Fred, tem uma mandar um abraço história pra de Fred. vida maravilhosa, Ela, né? que legal. Legal. Muito. Mandar um abraço também pro Fred também, nosso amigo que estudou com a gente. Tá todo mundo, né? Você conhece aqui a gente. Éramos 60, né? Hã? 63. Rapaz, era muita gente, né? Muita E gente. outra coisa, eu achei impressionante que a galera ficou até o finalzão, né? Não perdeu muito, não. Teve alguns que saíram, mas, Ficou assim. rapaz, foi uma galera. Los Angeles. Ela respondeu. Ah, ela tá em Los Angeles, Los ó. Rapaz, que Angeles. chique, que legal. A terra Bora dos lá, Power Del. Rangers. Bora lá passear Eu pra vou. ver Babau. Deixa o canal pegar mais uns 5 anos. Vamos lá ver Babau. Geilza, foi um prazerzaço te receber aqui, muito legal. Acredito que futuramente nós tenhamos também outras oportunidades para você contar aí sobre outros trabalhos que você fizer também aí durante a vida. Eu te desejo muito sucesso, te desejo que a sua carreira profissional, que a sua família, que tudo que você colocar as suas mãos tenha muito sucesso. Você é uma pessoa muito querida para mim, uma pessoa especial, que a gente teve muito momento bom junto. E eu acredito também que você tem capacidade sim para você romper muitas barreiras e continuar crescendo assim como você já vem crescendo há muitos anos. Tenho certeza que daqui a alguns anos aí eu vou estar te vendo aí nas billboards aí, recebendo prêmios de influenciadoras no país e eu, coitadinho, vou estar lá só aplaudindo mesmo. Não, você Isso vai aí, estar junto. Já sério. vejo. Eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso pela frente, pelo seu profissionalismo, pela sua capacidade, pela sua simpatia, pela sua capacidade de comunicação. Isso tudo faz com que você seja a profissional completa que você é. Pode ter Obrigada, certeza Del. disso. Tenho certeza que E aí pode deixar o último recado pra a quem tá em nossa casa aí, fica à vontade. parceria, né, a nossa amizade, ela vai prevalecer sempre. Eu sou muito grata, né, ao tempo que nós passamos juntos Verdade. trabalhando, pela amizade que a gente tem até hoje. Legal. E sem dúvidas, assim, né, a gente sempre busca crescimento. Tanto eu, quanto você, quanto o Eduardo, Sim. quanto todos que querem crescer. Sim. Então, nós estamos aqui sempre à disposição e, claro, né, o intuito de ajudar as pessoas, de levar informação sempre. Verdade. Seja ela informação comum, do cotidiano, seja em relação ao direito, mas a gente está aqui sempre
à disposição. Legal, Tá. que bom. Foi um prazerzaço te receber aqui. Eduardo, vamos embora? Vamos lá. Você conversa, hein, rapaz? Juntou você e Geilza hoje aqui. Deus que me... Mas que conversaiada danada, rapaz. Ó, bicho, é o horário. A mulher deve estar em Gente. casa, deve estar... Meu Deus, daqui a pouco ela deve estar aí na porta aí também. Vai, ó, a mulher não vai sair não, gente? Que é isso? E a você que esteve conosco até esse exato momento, nossa sincera gratidão. É muito importante sempre a sua participação. Não deixe de ir lá no Instagram, eita.oficial, e começar a nos seguir lá no Instagram, curtir as fotos, também compartilhar com seus amigos. E a você que está sempre conosco, compartilha esse vídeo, manda aí para sua família, para seus amigos, manda para todo mundo que você conhece aí, porque foi um bate-papo muito legal aqui com a nossa querida advogada e jornalista Geilza Santos. E a você que está sempre conosco já sabe, né? Por aqui a conversa é boa e o tempo voa.